Gratidão por mais um dia aqui na presença dessa família incrível chamada Família Sem Mimimi. E hoje, gente, meu coração tá assim explodindo, transbordando, porque eu vou falar hoje com uma aluna, uma amiga chamada Rita, que mora na Alemanha, que é uma mulher incrível. E aí, às vezes ela me manda uns áudios assim que eu passo o dia transbordando amor, alegria. É um doce de pessoa. É aluna nossa, né? E ela vai contar pra gente o que foi que ela fez para transformar a vida dela depois de tantos anos de sofrimento, como é a maioria das pessoas aqui. Então, ela é estudiosa, ela é uma perfeita aprendiz. E eu vou convidar agora a Carlinha para estar aqui com a gente. E depois a Rita, que ela tem um sobrenome lindo, viu? Rita Smith. Apenas faltando pouquinho para completar 56 anos. E agora ela descobriu o que é saúde de verdade, né? Parou de gastar e começou a usar o tempo dela, colocando em prática ensinamentos ancestrais. Então, bora lá trazer a nossa musa carnívora, a Carlinha. Oi, oi, oi. Oi, Carlinha! Oi, Bom Mimi, já dia, tô né, vendo, Carlinha? E bom dia a todo mundo. Hoje a gente começou ao contrário. né? Bom dia, gente. Aqui é a Celeste, já tô vendo aqui a Celeste. A Celeste é irmã da Rita, que vai fazer live com a gente hoje. E é uma pupila da turma 28, 29. A Celeste vem participando e trouxe a Rita, apresentou a gente para Rita. Muito obrigada. Aí agora eu não consigo mais ver. Bel chegando, Zene. Oi, Mimi. Oi, meu amor. Elaine. Linda, linda. E ela é realmente uma. Olha, gente, que mulher linda! Olha só isso! Meu Deus do Para céu, gente! tudo! Para tudo! Bom dia, meninas. Bom dia, Rita. Olha, eu quero começar essa live, primeiro, agradecendo a Deus, segundo, a Celeste, que é uma amiga, né, da Rita, que, por se sentir bem, olha a importância, gente, de multiplicar o que realmente importa para a vida da gente. E aí, a Celeste experimentou, sentiu resultado, melhorou saúde e convidou a Rita, e a gente vai saber dessa história incrível. Uma mulher brasileira que mora na Alemanha, na terra lá do Peter Picolin. Ela tem quase 56 anos, em setembro ela vai completar. Tem um filho lindo de 21 e vai contar pra gente assim um pouco da história dela, que é maravilhosa, sabe, gente? Eu me inspirei demais. É tão importante a gente se nutrir, né, de coisas boas. E aí, quando a gente percebe que aos 56 anos as pessoas conseguem mudar a vida, como a gente vê com 70, com 80, a gente para de se enganar, achando que tem limite, né, para as coisas se transformarem. Enquanto a respiração, abrir o olhinho, tá vivo, é hora de recomeçar, de tomar posse da vida e ir em frente. Então, a palavra é de vocês, meninas. Deixa eu dar o meu oi aqui para Rita, você bem breve, amiga. Obrigada por estar aqui. Foi tão né? Vamos amanhã, vamos, tal, né? Mimi tava me falando e eu ando tão. Eu sempre falo, né? Pra você, né? E a Mimi me mandando também as coisas que a gente manda uma pra outra, né? Então, assim, tudo que vocês mandam pra gente, né, pra mim, por exemplo, primeiras conversas e tal, eu mando pra Mimi quando eu vou colocar na lista ali pra ela conhecer e tal, né? Enfim. Porque eu faço acabo fazendo esse primeiro atendimento, né? Mas eu tô tão atrasada lá no Whats, que a Mimi tava. Eu falei assim, ai, Mimi, ela devia ter me mandado também, mas eu não abri mensagem ainda, não sei o que, Mimi empolgadíssima. Falou, gente, olha só essa história. E é realmente impressionante ali atrás, quando a gente conversou as primeiras vezes, né, amiga? De que você falou que já estava fazendo antes mesmo de né, entrar e tal, e falando com os amigos, mandando foto, assistindo live. É incrível, gente, é incrível. Então, muito obrigada por estar aqui, por contar essa história. Que a gente vai falar do quê, amiga? Do básico bem feito, né? Vamos dar um spoiler aqui, né? Fazer o que tem que ser feito. É isso que você fez, né? Bem-vinda. A palavra é toda sua. Obrigada, Carla. Obrigada também a Mimi.
né? Eu estou muito feliz em estar participando aqui nessa live com vocês. Estou até um pouco emocionada. Ah, meu Deus. É super tranquilo, amiga. Pode ficar tranquila, porque é um bate-papo. Aqui não tem censura, falar o que quiser. Pra gente estar em casa, só tem gente aqui, ó, de, de altíssima frequência, entendeu? Porque é assim, então pode ficar tranquilo. Isso, né? Então, a carnívora, ela trouxe muitos benefícios para mim, porque, né, eu já vinha sofrendo com vários tipos de doenças, né? Principalmente a diabetes tipo 2, né? Logo quando eu tive meu filho, aos 35 anos, eu tive diabetes gestacional, mas o médico garantiu. Eu tomei insulina praticamente durante a gravidez toda, mas ele falou: quando você tiver o bebê, então isso vai passar. Mas quando eles viram meu histórico, que eu era filha de mãe diabética, pai diabéticos e muitos diabéticos na família, então ele disse: provavelmente você terá uma diabetes tipo 2. É uma sentença, Pois né? é, né? Genética. Já colocou ali, falou que era genético e que eu teria. Ok. Meu Deus. Então, veio a diabetes tipo 2 e depois ele teve a conversa comigo, né? Colocou ali um desenho, que é ali um semáforo, né? Então ele disse: esse verde são pessoas que não têm a diabetes. Você está no amarelo e embaixo você tem que lutar para você não passar para o vermelho, porque se você passar para o vermelho, você nunca mais vai sair daqui. Você vai precisar voltar a tomar insulina. Eu já tinha me passado um remédio, né, e tudo. Então eu fiquei com muito medo daquilo, até porque eu perdi um irmão, né? O meu irmão, um ano mais velho, faleceu por complicações com a diabetes. Então aquilo era um problema muito sério para mim. Eu ficava muito preocupada e pronto. E mesmo a medicação que foi passada, eu tomava, né, direitinho, 3 vezes ao dia. Depois começou a surgir outras complicações. Eu adquiri hipertensão e eles não conseguiam achar o ponto do remédio para baixar a pressão, estava sempre muito alta, e eu passava mal porque o açúcar era muito. Mimi tá mudo. Tá mudo. Eles não falam que simplesmente é retirar o sal, que o problema é esse? Como assim? Que você tomando medicamento não resolveu, né? Olha aí, gente, preste atenção. Isso mesmo, né? Então, eu adquiri um problema de intestino, e eu fiquei com muita diarreia, né? E foi por muitos anos, né? Foi um dos problemas que mais acabou com a minha autoestima, com a minha alegria mesmo, porque muitas das vezes eu tive que cancelar compromissos sérios e lugares que eu queria estar. E de última hora tinha que ser cancelado, porque eu pensava: poxa, eu estou com um pouco de gás, vou soltar um ar aqui, né? Mas não era. Então era a diarreia que vinha a ponto de eu voltar, trocar toda a roupa, e uma coisa muito desagradável, e era tão constrangedor, né, que eu não conseguia nem dizer eu cancelei aquele compromisso que era muito sério porque eu tive uma diarreia, porque aquilo para mim era tão sofrido. Então eu dizia: não, eu estava com gripe, eu dizia qualquer outra coisa, mas eu nunca dizia exatamente o que eu queria. E esse problema, ele foi se agravando, e daí, pronto, eu era escrava de um medicamento que eu comprava aqui na farmácia, era Iberone Gasto, sei lá. Tomava esse medicamento a vida inteira, depois ele já não funcionava, então eu fui partindo para outros. Tinha um medicamento que era tão difícil que era como se fosse um cimento. Colocava assim na água, eu bebia aquilo para poder o bolo, né, empedrar, e eu para não acontecer nada de diferente na rua, para poder eu sair Meu e ficar Deus. sossegada. Então foram muitos anos. E quando eu ia no médico, então eu fui submetida a duas coloscopia, né? Colonoscopia. Coloscopia, porque como na minha família também tem histórico de câncer, câncer de reto, a minha mãe faleceu com câncer de reto, o meu tio também teve, aí a minha tia recente, quando eu estava no Brasil também, né, faleceu com câncer no rim.
Então, eles entenderam que pelo menos uma vez no ano eu tinha que fazer esse exame. Mas eu apareci lá apenas 2 vezes. Na última, eu disse: não, não é mais para mim, porque no final, depois da anestesia, eu não consegui acordar logo. Eu fiquei muito tempo lá, né? Aí eu fiquei com medo, eu disse: eu não vou mais fazer isso, vou tentar me cuidar de alguma forma, para que isso não seja necessário. Então, comecei a investigar a questão da alimentação. Então, eu descobri logo que eu não podia nenhum tipo de derivado de leite, então fui retirando. Então, Ó, não. gente, vou interromper aqui a Rita para falar algo muito especial. Por quê? Porque como a gente, na nossa família, e dentro do desafio, nós realmente somos uma família, e eu e Carlinha conversamos com elas diariamente, dentro do grupo, e muitas delas nos procuram no privado. Eu vou dizer algo muito importante agora, porque eu sei que ela já ia passar adiante e ia esquecer. Ela vem com esses desafios que não são poucos, há anos. Graças a Deus ela tem uma assistência médica, né? Vamos dizer assim, porque os médicos fazem a função do que eles estudaram para fazer, né? Vamos falar só da questão do país, ela está na Alemanha, ela não é como a gente, que se precisar do SUS, tem que correr atrás, espera meses para consulta, não. Ela é convocada a fazer as coisas, vai uma carta para casa dela, chamando para fazer uma mamografia, chamando que está no Tudo prazo. controladinho, mas eu falo sempre isso, lá e é tudo Pronto, é isso controladinho. que eu quero dizer, que é o que Carlinha fala direto. E por que ela não resolveu, né, tudo tão... É porque o Brasil é o problema que não tem a medicina, né? O povo diz isso, parou de se olhar para entregar e terceirizar a saúde aos outros, onde lá ela tem tudo isso que, né, a gente acha que não tem aqui, e por que ela não estava bem. Então, eu quero que deixar isso muito claro. Então, deixa eu pontuar. Ela tinha alergia severa, ela não conseguia respirar direito. Isso não era pouca coisa, não. Ela vai contar, chegou a fazer cirurgia para isso. Ela tinha pressão alta, ela tinha diabetes tipo 2, que todo mundo fala, a Carlinha fica mesmo assim, na ponta da língua, porque as pessoas dizem que não tem solução, ela está aqui viva pessoalmente para contar a história dela. E essa diarreia do intestino inflamado que constrangia muito, que não é todo lugar, gente, que a gente vai chegar e vai dizer, ah, me atrasei porque eu estava lá com dor de barriga, estava fazendo fezes líquidas. Quem sai dizendo isso, né? No caso dos programas, dos compromissos que ela tinha, ela ia chegar para um grupo, porque eram grupos grandes, coisas da igreja, e ela até se emociona, porque como é que ela vai chegar a dizer isso? Ela está falando isso aqui hoje, de um nível, sabe, de confiança, de se sentir bem nesse ambiente, porque ela falava para mim no privado, ela disse, Mimi, eu não tenho coragem de falar isso, nem dentro do grupo, por isso que ela ia lá falar comigo, com a Carlinha no privado. E olha agora a coragem dela de estar aqui falando, porque para ela, né, é uma exposição, se as pessoas não conhecem um pouco da cultura alemã, o Peter é de lá, gente, eles são muito rígidos, bem diferentes da gente. Então, para ela estar aqui, pela primeira vez, fazendo o que está fazendo, ontem a gente treinou bastante para ela entrar com segurança. Eu quero dizer para você que eu tenho muito orgulho de você. E ela vai contar como foi que ela resolveu essas coisas daqui, porque ela me dizia o seguinte, Mimi, eu ficava 2 dias podendo fazer algo fora de casa. Os outros 5, acabou. Era diarreia. Diarreia Você, era não conseguia. você devia ter algum tipo de diverticulite, é isso, né? Porque é bem característico né, desse lance de você ter essa, né, vontade, assim, em momentos, de repente, que você fique nervosa ou que você tal, e tem um problema ali do Sim. intestino mesmo. Mas conta pra gente, Rita, tá incrível Só para saber disso. completar, viu, Carlinha, para dar a palavra a ela, porque é outro ponto que ela pulou, que é muito importante e, sabe, nos respalda muito aqui no nosso projeto. Ela fez low carb direitinho, ela também fez cetogênica direitinho, e ela conheceu outros carnívoros antes de mim, de Carlinha, e fez tudo direitinho. Ela foi para a selva também direitinho. Ela comia queijinho, porque carnívoros passavam para ela. Coma o queijo amarelo, ó, é de boa para você. Leite cru é É, maravilhoso. abacate, essa maravilhosa aqui, machucava, comia o abacate, comprava óleo de azeite do mais alto nível, porque ela prioriza a saúde dela e ela realmente queria ficar boa. Carlinha, ela comprava azeites de primeira linha, caríssimos, Meu botava no Deus, pacotezinho, que é imagina. direitinho, gordura boa. E aí,
ela continuava assim. Ela não melhorou em nada, ela piorava. Meu Deus, o queijo amarelo. Comprava o Golda, né, amiga? Conta aí. Aqui, ó, Sim, caríssimo. sim, E não sempre. funciona. Então, podem bater em cima de mim, de Carlinhos, a gente não está nem aí. Não funciona, gente. Quando você está bem, ela vai poder comer um pedaço de queijo? Vai. Quando ela quiser abrir uma exceção, primeiro ela vai cicatrizar o intestino, ficar bem. Para vez ou outra, se ela resolver tomar uma tacinha de vinho com um pedacinho de queijo, ela não vai ter nada. E isso ela vai ter outra live daqui a alguns meses, um ano, para comprovar isso. Mas enquanto ela, como Carlinha diz, no mínimo 3 meses, não fechar as portas para resolver que o corpo está machucado de anos, não vai funcionar. Então, não digam que Carlinha não está falando bobagem. Quando a gente fala de queijo, gente, de leite, de selva, não é a nossa natureza. Podemos passear esporadicamente, mas não pode ser o prato do dia a dia. Com a palavra essa linda aí. Interessante falar a respeito do queijo, porque eu acreditava piamente que esse queijo amarelo eu podia usar como uma fonte de proteína e eu deixava geralmente para janta. Não, eu não vou comer um prato de coisa. Então, pega uma saladinha, que eu também era a rainha louca do alface, amava o alface com meu galão de azeite do bom, entupia aquilo ali. Então, a minha janta, né? Pelo que me orientavam, então fazia isso, vinte e né? Depois, cinco voltas de azeite. Ê, fica lá. é, Eu sei, eu fazia também. exatamente, né? E pensando que eu estava abafando, mas aí a situação só piorando, piorando, e para agravar mais a situação, ah, eu comecei a ter dores nas articulações. Essa parte nem deu tempo de contar para as meninas. Eu estava revezando. Às vezes eu enchia o ouvido da Carla, de não, coitadinha da Carla, vou dar uma pausa para ela falar para mim. Porque eu queria falar sobre. Porque eu vi e foi muito rápido. Depois que resolveu, tirou essas coisas. Então foi aí que. Porque não é sobre a questão do peso. Eu perdi peso sim lá quando eu fazia do meu jeitinho direitinho lá com a turma, né? Eu cheguei a perder aí uns 7 quilos e todo mundo notou que eu tinha perdido peso, mas eu continuava doente, continuava com dores, né? E isso só veio melhorar quando eu comecei. Então, quando a Celeste me falava, né? Eu sempre perguntei a Celeste, porque não sei o que, a Mimi, as meninas, a Carlinha, não sei o que, meu Deus, quem é esse pessoal que Celeste fala? Porque já estava pesquisando ali, né? E aí, depois do Dr. Laí, aqueles outros todos Integrativos a possíveis e medicina é impossíveis. integrativa. Aí eu Eu mergulhei por também. todos aqueles, ficava de manhã cedo, eu já Eu levantava na hora também. de fazer a comida. Aí YouTube, todas essas lives. Aí eu procurava, eu digitava Mimi, sem mimimi. Aí vinha meio mundo de gente de outros lugares, Mimi, desenho animado. Eu disse, meu Deus, não é isso. Depois, quando eu vi eu acho que ela estava numa live com outra pessoa. Eu digo, é essa daí que é a Mimi, que a Celeste fala. Então Foi com aí já peguei. Rafa. Pode ter sido Sim, com Rafa. exatamente. Aí eu comecei, né? Fiquei ali maratonando, consegui ali no YouTube, porque até então eu não mexia aí no Instagram, não sabia, só tinha minha foto, a Carla que me incentivou, põe lá alguma coisa. Eu não tinha Ai, mexido em manda nada. umas paisagens lindas lá da casa dela, mora num lugar inacreditável e compartilha isso, né? Arco-íris. Ah, Foi mesmo, foi a primeira vez que eu compartilhei, ficou na Carla diz, amiga, compartilhe as fotos, então eu botei, então onde é que eu ponho? E aí, pronto, de fato não é tão difícil, né? É que depois com a mente caramelizada, né, por causa da Carpolândia toda, depois que eu vim entender que eu também fiquei com a mente, né? Eu não estava conseguindo raciocinar, eu não conseguia entender, não, Rita, você é capaz, né? Eu fui capaz de tanta coisa, eu fui capaz de deixar o meu país, vir para aqui, para a Alemanha, enfrentar cultura, outro idioma, quanto né? tempo que você mora Conseguir. aí, Rita? Quanto tempo? 25 anos eu vou fazer agora, dia 1º de agosto. Uau. E aí, esse tempo inteiro, então, eu enfrentei muita coisa. Tive que aprender o alemão, consegui ter a minha dupla nacionalidade, consegui, né, ter minha carteira, né, de motorista. Mesmo logo no início, sem falar o idioma, eu conquistei muita coisa. Quando eu cheguei aqui, eu destravava tudo. Depois quando eu comecei a ficar com essas doenças,
Então eu fui, tipo, afrouxando. Eu acho, não, não dá, isso não é para mim, pronto. Eu simplesmente deixava de lado, né? Porque a cabeça já estava, não estava funcionando já muito bem e me acomodando. Então, depois, até isso, a clareza mental, né? Isso eu senti melhoras. Em outras épocas, eu jamais ia fazer o que estou fazendo aqui. Então, Olha, eu ótimo. estou impressionada com sua desenvoltura, né? E você é da onde? Natural de onde, Rita? Eu nasci em Salvador e morei lá até os 12 anos, sou E a Conterrânea da solteira. Mimi. foi, ela Pois. até disse, como foi, Rita, que tu disse que quando você me ouviu? Eu imaginei, digo, olha, para isso a voz é familiar, né? E às vezes parece até que a gente já conhece já há tempo. Eu fiquei com aquela, me apeguei assim, poxa, né? Parece que eu já estou ouvindo alguém que já, porque geralmente, né, a questão do sotaque e tudo. Então eu comecei ali, né? E pronto, não teve mais outro caminho. E depois eu fui tirando da lista, né, aqueles outros que eu ia assistindo, que eu já via que não fazia sentido, né? Depois, aí quando eu comecei a peneirar mesmo a questão da alimentação, a limpar, né? Limpar a dieta, que eu entendi que tinha que tirar fora todas aquelas coisas. Aí foi quando eu conversei muito com a Carla, né? E depois eu disse a Carla, eu vou para o Brasil, né? E quando eu voltar, eu vou fazer o desafio. Mas eu já estava, né, comendo a carne, comendo tudo, só que ainda estava, não estava ainda direitinho, era a questão avocado e essas outras coisinhas aí, e a salada que eu não Ó, gente, essas compreendia. outras coisinhas que ela fala, um dos itens também que ela só sentiu melhora da desbiose quando ela tirou foi sardinha em lata. Porque, querendo ou não, é um enlatado, é um industrializado. Presta atenção, porque E cada agora, detalhe desse. e só para lembrar, agora saiu nesse último mês aí um monte de carnívoro do mundo inteiro indicando sardinha em lata. Come sardinha em lata todo dia. Tem uma doida aqui no Insta. Eu não sei se ela é carnívora, mas mandaram para mim que ela tava comendo todo dia sardinha em lata. Aí falaram para ela, mas a lata não faz bem. Ela falou, mas tem que comprar em azeite, não sei o quê. Mas, cara, não é uma coisa. Gente, vamos pensar aqui um pouquinho, né? Presta atenção como eu falo, e pensar é grátis, como a Carlinha sempre diz. Pegue um peixe, bote sal, que sal é um conservante. Deixe em cima da pia por alguns dias para ver o que é que vai dar. Gente, comida natural, feita por Deus, aquilo tem validade, é vivo, é natureza. Então, a natureza, bactérias, tudo, ele vai ali comer, ele não vai comer uma margarina industrializada, porque aquilo não é alimento, ele não reconhece. Então, se estraga. Como é que eu pego um peixe, boto dentro de uma latinha e deixo lá por 2 anos numa prateleira do supermercado e a pessoa quer me convencer daquilo é bom? Agora, como eu e Carla somos sem mimimi, vamos deixar claro aqui, porque a galera já nos ama, né? Carla vai nos amar mais ainda. Gente, se você está num lugar que é inadequado, você achava que ia passar um dia e por um imprevisto precisou passar 10, não tem outra coisa entre comer pão e comer uma sardinha em lata. Eu comeria sardinha em lata para não comer o glúten. Uhum. Entende? Mas não é a comida. Se você está na tua casa, vai no supermercado, para que tu vai comprar sardinha em lata, criatura? Compra ela normal, faz ela na pressão, faz ela frita na banha, com salzinho, faz ela de outra forma, ou a natural, ou como outras coisas. E é Ah, um não tenho excelente peixe, geladeira, eu realmente. É estou um passando um excelente peixe. desafio, estou sem geladeira. Compre charque, criatura. Que não estraga, deixa lá em cima da despensa, não vai estragar. Charque, qualquer coisa que dure, ou vá comprando a carne do dia. Mas eu deixo isso aqui claro, porque a gente está falando com uma pessoa que tinha diarreia recorrente por uma vida inteira. Porque às vezes a pessoa acha que a gente não é mimizenta, a gente abre exceção, a gente tem vida normal, a gente, sabe? A gente curte festa, a gente vai a um show, a gente dorme cedo, a gente faz tudo dentro do Eu não vou em show equilíbrio. mais, não, eu tenho preguiça. Eu vou. Agora mesmo perdi um, porque não deu mesmo para ir, que era meio de semana, mas era no teatro, sentadinha, com a coisa, não é show bagunça, não, é uma coisinha Não, organizada. Para entendi, ouvir entendi. Jorge Vecílio, gente, eu adoro, Ah, música de maravilha. qualidade. É. Mas Então, não é ouvir uma todo show. música. É porque a gente seleciona, né, Carlinha? Seleciona porque a gente se acha tão É que eu importante, a gosto gente de ama dormir tanto. cedo.
Mas isso é tão esporádico, né? Só para as pessoas entenderem, não é sobre perfeição, gente. Nenhuma das três aqui não somos perfeitas, não, mas a gente faz o nosso melhor para que a vida, sabe, possa entregar para a gente isso. Então, voltando à Ritinha, para ela não esquecer, ela pensava, porque não foi diagnosticado, que era tipo uma fibromialgia, era muita dor, e ela pensou que não me falou, mas ela me falou. Tanto é que toda amiga dela que vinha para o Brasil, quando voltava para lá, ela me disse o quê? Mimi, eu pedi uma mala de Dorflex, ela tomava todo dia. Ela não esqueceu de me falar isso, não. Não é uma mala, gente, eu tô com uma foto, eu vou botar nos stories Comentei. quando acabar, de medicamentos que ela tomava, que depois do desafio ela não toma mais. Ela disse, Mimi, eu vou fazer uma doação. Olha, ela está E aqui a a caixa caixa, ó. dela, ó, que eu não tô Consegue mentindo. ver? Para vocês terem ideia, essa Froxiga, o remédio da diabetes, está lacrado. Não abri, porque eu não precisei. E eu falando a médica, olha, tudo aqui, todos os remédios aqui, esse para infecção urinária, que eu estava tendo infecção urinária direto, tomando antibiótico, foi isso que destruiu o meu fígado, que eu estava com esteatose hepática também, grau 3, né? Olha, anotar mais Meu essa. Deus. Olha aí, o Dorflex, eu achei um último Dorflex de 1919, porque foi o último. Eu não tive mais dores de cabeça. Essas coisas todas foram saindo, né? Aos pouquinhos do estômago. Ó. Tá tudo aqui, né? Só foi. E não foi grande coisa. Quando eu pensei assim, gente, né? Era tão simples, né? Era só a carne, o sal, aterrar. Rita, só para a gente entender um pouquinho essa linha do tempo, você está aí há 25 anos, você tem 56, é isso, né? Como é que era o seu tempo aqui no Brasil de alimentação? O que você sentia? Porque você chegou lá e você ainda tinha, né? E eu acho que isso vem muito daquela coisa assim, ó. Opa, porque assim, que o desafio sem mimimi, ele tem pessoas 40 a mais. É muito raro. 30 menos. Hoje a gente tem dentro uma menina de 20 anos que está curtindo pra caramba, mas outros novinhos entraram e não curtiram muito e tal. Mas assim, a gente começa a aparecer as coisas, né? Com 40, a partir dos 35, 40. Uma dor aqui que não tinha, uma não sei o quê. Então você passou esse tempo no Brasil, né, ok, ou você tinha algumas coisas específicas também e depois só piorou? Como é que foi essa sua história? Só para a gente entender um pouquinho da história Sim, no do... Brasil era a vida mesmo da Carbolândia. A minha mãe teve um restaurante, né? Então cozinhava-se muito bem. Eu aprendi muito a cozinhar tudo a comida baiana, né? Vocês sabem como é, carregada com azeite, né? Aquela coisa, Eu né? sou meio baiana também, que eu cresci na Bahia, tá, Rita? Então, assim, eu sou baiana. Eu sei, eu tô ligada. Então eu comia muito, eu sempre fui muito comelona, né? E eu não sei se entrou aí uma amiga que está aqui também, que até aqui mesmo na Alemanha eu tinha uma mania de fazer frango com quiabo, né? Que eu era louca do quiabo também, aí com camarão seco, azeite de dendê. E nós comíamos a panela, só nós duas, a panela inteira, inteira mesmo, com farinha Uau. ainda para completar, né? Ai, totalmente Bahia essa comida. A gente chega dessa É do macia. caruru, não é? É, É o tipo caruru, não caruru. é? Tipo Tipo um caruru. caruru, Ai, eu amo exatamente. caruru. Ai, acarajé, caruru. Mas você não é Eu ficava proibida com não, falta de amiga. ar, Deixa de você tanto ficar que boa, vez comia. ou outra tu vai comer. Você não é proibida. Vez ou É, outra você vai não. poder fazer. Aí ela disse, Mimi, mandou a foto. Gente, vários quilos de farinha. Ela disse, eu vou doar tudo. Gente, esse é meu maior desafio. Ela disse, farinha de mandioca. Eu disse, amiga, não precisa, né, esse susto. Deixa a tua farinha aí. Quando você receber suas amiguinhas, você faz um pirão, você faz um caruru, não Né? precisa. Porque não é É, sobre isso. é uma É essa delícia, maior eu amava. intensidade que eu e Carlinha sabe que é que todo mundo entenda. Pode ficar tranquila que vai dar tudo certo. Cuide do seu corpo, cicatrize que vai dar tudo certo. Ó, tem um pessoal chegando aqui que eu acho que é o seu pessoal, Rita. Ana Ah, Ela a convidou Vai Ana Carlinha. Prima, A Um Zilai, monte de minha gente. sobrinha. A Zilai está tendo Rita. resultados também. Ela está fazendo, né, também É a a Zene, ajuda. que é a Zene, sua, que tá minha, falando que é sua minha cunha. cunhada, e Zilnai. Zilnai é o mesmo nome da minha mãe, que foi colocado na minha sobrinha. Ela já trocou, também já está tomando a aguinha dela com sal,
Deu, Ai, já tá Foi uma dando que certo participou da demais. turma 34, não foi? Que você É colocou, não foi uma sobrinha sua? A Ah, Tatiele, Tatiele, a maravilhosa. Tatiele eu até vou compartilhar o áudio. Ela disse, onde eu boto meu depoimento da minha melhor? Eu disse, você não entrou nessa turma. Manda, ai, gente, ai, Ela contou, manda. ela resolveu um problema que ela tinha de cólicas menstruais, que ela sofria, tinha que tomar ah, medicamento e tudo. E ela faz tudo direitinho. Ela já trabalha também na área da saúde, faz tratar coisa. Ah, ela aí entrando, né? A Tati, é fofinha. beijo, Então, Tati. Beijo a todos os convidados aí da Rita. Sejam muito bem-vindos, viu? A Tatiele é nossa pupila também. sim, Oficialmente. Oi, Cirlei. Já tive muitos resultados. sim, É sim. isso, a gente fala isso, você se dedica, né? E você tem o resultado. Mas, Rita, aí você vivia na Carbolândia aqui no Brasil, né? Sim, Esbórnia na bastante, Carbolândia, viu? mas novinho a gente aguenta, né? Né, Rita? Novinho. Pois é, eu não sentia muita coisa. Às vezes era só o peso na barriga, tomava um chazinho tirado ali da horta rapidinho, né? Aí e melhorava. Mas depois que a idade foi chegando, então o problema começou a se agravar e de repente não teve mais chá que resolvesse. E isso E foi lá na Alemanha já, né? Que você começou a ter crises exato. maiores. Foi. Aí aqui depois, na realidade, depois que eu tive meu filho, então veio os problemas. Junto com essa dor nas articulações toda, esse dedinho era bem torto, até que já melhorou mais um pouquinho, mas ele estava torto. E eu tinha que tomar medicamento também para essas dores. O diagnóstico foi reuma, eu acho que é reumatismo. Reumatismo, foi isso. Então, as dores eram aqui, o pé era igual um pilão, o pé sempre inchado. Eu acho que porque das poucas fotos que eu compartilhei quando eu estava na Carbolândia, que uma que eu estou com vestido azul, dá para ver o meu pé igual um pilão mesmo, né? E não tinha, sempre eu ia para o Brasil, inchava mais por causa do calor. Eu tinha que andar de É sobre isso, Havaianas. viu, que a Rita está falando, porque o desafio sem mimimi, ele cuida da mente, como ele cuida do físico, mas é um resgate da autoestima, é ensinar a gente a voltar a se amar. E é isso que está acontecendo com a Rita, mas eu quero que ela fale também um pouquinho sobre algumas coisas que ela estava com projeto de fazer antes de nos conhecer, que Carlinha ama esse assunto, que é o RH, né? Porque todo mundo acha que quando chega uma certa idade a gente precisa repor, né? E a Rita às vezes fala sobre ela mesmo como se ela fosse uma idosa. Rita, você tá uma menina, e as amigas já estão intrigadas, porque cada vez que encontram, o que é que você está fazendo? Você está mais jovem ainda. Ela não Fez tem lipo, intervenção. usou anabolizante, usou peptídeo, usou não sei o que, A tá só canetinha. canetinha. Gente, ela tá bonita de corpo, de alma, de pele, tá rejuvenescendo, porque a carnívora tem esse poder, ele rejuvenesce a gente. Todo mundo que começa, no mínimo, aparentemente, 10 anos, a gente ganha, assim, de beleza, assim, de volta no tempo, né? E aí, as amigas que fizeram de tudo, que a gente já sabe, fica assim, impressionado. Você não fez nada, você tá assim, tá muito bem. E aí, todo mundo quer saber agora, as mesmas que criticaram, e a Carlinha falou no começo, né, sobre o lugar lindo, e a Rita Mora, eu também quero que ela comente E que sobre ela isso. não aproveitava esse lugar lindo, tá, Sim. gente? Sim, Ela mas não me via o sol conta, nascer, Carla. ela não via o sol se pôr, ela não pisava na terra. E além disso, ela sofreu muito também com, às vezes, comparações com as pessoas que não têm ainda consciência. Não é maldade, gente. Ninguém faz isso por maldade. É por inocência mesmo. Então, Carlinha, ela sofria com relação às pessoas que dizem assim, nossa, eu também já ouvi muito isso, viu, Rita? Você mora num prédio, meu Deus, como é que Na pode morar roça. num lugar desse? Como é que você abre sua janela, as vacas estão com a cara na janela, você Eu tem sem quero noção. vacas, eu quero. Pois ela ouvia Foi. muito, ela entristecia, ela dizia, meu Deus, né? Será que eu tô tão assim, né? No fundo do poço regredir, as pessoas estão na cidade, tá com barzinho, tá com movimento, eu tô aqui. E as pessoas criticavam muito assim, inocentemente, né? Porque ainda não entendem o poder de morar na natureza. Quando ela manda foto no grupo, eu e a Carlinha fica, ai meu Deus, que lugar é esse? Nós já fomos convidadas, vamos nos planejar para um dia estar Eu tô lá, passando aguardando os dias com a vocês. Rita, com todo prazer para abraçar essas vaquinhas, para Vou aterrar nessa comer uma grama. vaquinha. E... É esse tipo de visita que eu quero ter, que não vai me dar trabalho para ficar no A gente fogão. É vai só fazer a botar o sal carne na carne, a carne já é, tá lá e e pronto.
pratos, porque eu sou dessa. Eu adoro estar comendo, lavando os pratos, já conversando. É aquela coisa de família. Um faz uma coisa, um faz outra. Você não vai ter trabalho nenhum, amiga. Eu e Carlinha é boa na faxina. É, adoro, adoro, é terapia Eu pra mim. amo Mas, também. amiga, a gente tá falando aqui desse lugar lindo que você mora. Explica um pouquinho desse lugar lindo que você mora. Que assim, é uma coisa incrível, uma fazenda, É uma enfim, só dá uma. fazenda, uma pequena cidade. Eu, até o Pita fez essa pergunta, né? E quando eu falei, ele disse: Eu conheço muito bem aí, porque eu estudei aí, morei um tempo na Alemanha, na Colônia. Fica mais ou menos 40 minutos, talvez, de carro de Colônia, mas assim, é bergue, é montanha. E tem 21 mil habitantes apenas. E eu estou mesmo na parte bem rural, né, um pouco afastada do centro. Por isso, né, é muito verde, é muito mato. Então, quando alguém vem da cidade, né, e vê tanto mato, não, quem não gosta realmente, quem gosta de movimento e tudo, né? Ah, mas aqui é muito parado, como você consegue viver assim? Então, por causa desses tipos de comentários, então, muitas vezes eu ficava desanimada mesmo e eu não aproveitava aquilo lá fora. Às vezes, o domingo que eu não tinha nada para fazer, eu me deitava aqui, o sol lá fora, às vezes o marido, vamos andar um pouco, eu digo, hoje não. E eu Ó, ficava a mesmo deitada. Celeste, olha só, a Celeste tá falando aqui, ó. Ela ria de mim quando eu falava sol e pé na terra em pleno inverno. Agora ela conta sobre os comentários da Tanta Celeste que está enlouquecendo. Isso mesmo, isso mesmo. Uma vez eu pensei assim, coitada da Celeste, eu acho que ela tá ficando doida. Isso não pode ser normal. Andar com sandália na mão, aproveitando o sol, vem pro lado da sombra, ela no sol, torrando no sol. Meu Deus, como pode, né? E aí via qualquer tipo de planta, vinha abraçar as plantas, assim, para ter um contato, né? E eu digo, meu Deus, um dia eu falei para ela, ô amiga, me desculpe, mas eu própria, uma vez, eu estava em um círculo que as pessoas estavam falando sobre o seu comportamento e eu ajudei ainda a falar mal, porque eu também pensava que você. Por isso que Mas eu agora eu falo, gente, entendi. ó, não é maldade. Quando a gente está comentando aqui, é só para que as pessoas entendam como é a vida. Por isso que eu digo que Uhum, não tem maldade em quem comentou. A gente não está falando sobre as pessoas que comentaram. É para a gente entender que, às vezes, a nossa opinião é sobre o mundinho que a gente vive. E ali falta conhecimento. Quantas vezes eu mesmo, antes da carnívora, de saber dos hábitos ancestrais e estudar bastante, eu dizia, meu Deus, essa hora a pessoa está na orla correndo, caminhando meio-dia. Hoje eu quero sair meio-dia para uma hora que é para receber o sol no pico, no topo, e elaborar meus hormônios. Mas antes eu dizer, que povo doido, porque não vai cedinho quando o sol está baixo. Porque é falta de conhecimento, não há maldade nisso. E é interessante para que todos que estejam aqui, que ainda não faz parte, né, dos hábitos da família Sem Mimimi, uhum. compreendam como é importante. E a natureza é nosso estado. É nosso ambiente natural, onde o corpo acalma, ele olha aquele verde, as formas da natureza, e aquilo, gente, acalma a nossa mente, a gente sente, nossa, eu estou no lugar certo. Até no Uhum. frio, né? Mas Interessante é para isso. isso a gente precisa entender o porquê das coisas, porque quando a gente está com as informações equivocadas, a gente vai achar aquilo chato, um absurdo. Quando eu me mudei para o sítio foi a mesma coisa, você não vai se adaptar, você nunca morou em roça, como é que tu vai agora fazer essa mudança? Você vai voltar com 30 dias. E eu até hoje nunca quis voltar. Eu vou Aham, não tenho. passear pontualmente e volto. Tenho saudade do pé na terra, do sol, da natureza, dos pássaros, do silêncio. Mas isso Uhum. a gente vai amadurecendo, né, e transformando. Eu vi que a minha cunhada escreveu ali que morar em sítio é um privilégio. E ela, eu fui agora novamente para o Brasil, ela mora em um sítio incrível. Tem pé de todo tipo de frutas lá que você, né? Tem um canteiro com as coisinhas que ela planta. A gente escuta o barulhinho dos animais, passarinhos e tudo. É muito bonito, muito lindo mesmo. Mas Yeah, é né? um, mas é um privilégio e para eu falo, né, hoje os teóricos da conspiração, vamos falar assim, né, vamos chamar assim, nesse pessoal mais, né, Bíblia raiz mesmo, meu, o lance é ir para um lugar desse,
né, se montar ali, ficar pelo menos em paz, porque sair do sistema totalmente a gente não vai conseguir, né? Mas eu e o Wagner, a gente tem muito essa vibe, assim, de interior. Agora a gente tá indo para Santa Bárbara também, que é uma casa no interior, numa cidade com 10 mil habitantes, e com uma cerca, e tem vaca do outro lado também, e tudo mais e tal, e a gente adora. Mas isso é um privilégio muito grande. Quem fala e você vê que, né, que era uma coisa que afetava você. Ai, como é que você consegue? Como se fosse algo errado, como se fosse algo que não se pudesse viver. Nossa, você não. Você tem que viver nessa corrida. Mas antes não era assim, né? Então, assim, hoje, para eu ir para grande cidade, assim, a Mimi sabe, quando eu estou em Guarulhos, é reclamação toda hora. É, né, carro, sabe? Nossa, é uma coisa assim que eu falo, meu Deus, eu não quero passar o dia aqui. Tanto barulho como correria. E Carla, ela muda completamente a saúde dela. Eu fico impressionada. A gente que se acompanha e se fala diariamente. Antena, muita Quando ela poluição, está né? em São Paulo, ela tem uns sintomas. Quando ela está em Guarulhos, ela tem outros sintomas. Quando ela está na Bahia, quando ela está num lugarzinho de praia. Cara, ela fica outra mulher, outra saúde, outra energia. Porque não tem como, gente, lidar com mofo, lidar com alto nível de estresse, com muita parede. Isso não é a nossa natureza. O E corpo tem que assim, estar ó, no lugar em alerta, não estou no lugar, sabe, que eu deveria estar. Ele consegue se adaptar, mas isso não traz saúde. fala-se muito assim também, né? Só para concluir aqui, para a Rita continuar, que viver assim, vamos falar assim, um pouco mais recluso, né? Você, ai, não tem nada para fazer, ai, aquele tédio. As pessoas que têm tédio hoje, né? Que eu não sei de onde que vem. Agora, se você mora num lugar desse, o que mais tem é coisa para fazer, porque, cara, é coisa na casa, é coisa no negócio. Se você trabalhar em casa, você está lá no teu escritório fazendo, né? Quando a gente está na casa ali do interior, o Wagner não para, é cortando lenha, é não sei o que, consertando a cerca ali, é fazendo não sei o que. Cara, Carlinha, para resumir essa ópera de você falar não ter o que fazer, no final, gente, sabe qual é a verdade disso? E isso eu estou falando por experiência própria. Na cidade, você não consegue se ouvir, você não consegue se olhar. Você tem distrações o dia inteiro. Ah, então eu não tenho o que fazer, eu vou para o shopping. Eu não tenho o que fazer, então eu vou assistir um filme. Eu não tenho o que fazer. E aí, qual é a hora que você olha para você? Qual é a hora que você diz, nossa, como eu estou me sentindo hoje? Qual é a hora que você sabe qual é a emoção que você tá agora? É raiva? É ansiedade? É não alegria? É sabe. orgulho? Você não sabe, porque você está o tempo inteiro distraída e aquela necessidade de ocupar o tempo. Por quê? Para não ter que olhar para a realidade. Para olhar para um relacionamento tóxico, para olhar que não está se cuidando, para olhar que você não treina, está lá sedentário. Você não quer olhar para nada. E aí vive nesse frenesi e adoecendo, porque você não consegue olhar. E agora eu quero que a Rita fale sobre essa historinha dos hormônios. Pois é, né? Antes de entrar no hormônio, você estava falando, eu estava pensando nisso. É justamente o que acontecia também comigo, a questão da vibração, né? A carnívora traz isso. Você tem uma vibração positiva, você consegue tirar tempo para você, porque antes eu não fazia isso. Era sempre limpar a casa, cuidar da comida, cuidar de todo mundo. Eu me enriquece quando eu tô escutando, né, as aulas e tudo. Eu digo, poxa, era exatamente assim que acontecia comigo. Agora não, a minha prioridade é levantar, bebo minha aguinha com meu sal, vou aterrar, olhar a natureza. A casa está na esquina, do lado para cá, da varanda, eu consigo ver o sol nascendo, né? E a Celeste me ensinou, vai logo quando está vermelho, o infravermelho que a gente tem que receber. Eu digo, Celeste, eu não sabia que isso era infravermelho, eu pensava que era só no pôr do sol. Ela, não, tem que pegar o da manhã e tem que pegar o do fim da tarde. Então, aí Isso quando. muda tudo, viu, gente? Os hormônios. Celeste, tu tá uma professora, bichinha. Você Tá, tem que fazer uma Celeste, live tá. com a gente. Já vou anotar aqui pra gente fazer uma live. Celeste sabe muita coisa ali. Aí pega lá o pôr do sol. E antes eu era tão assim distraída com isso que eu ia às vezes via, porque eu sempre admirei, achei bonito a criação, coisa do nosso criador e tudo. Então ia, fazia foto, postava às vezes no meu coisa, mas fazia foto, batia a porta de novo e entrava, me deitava no sofá.
Olha que mentalidade açucarada mesmo, né? Depois, agora não, quando eu vejo tá ali, então eu sento lá na varanda, fico ali recebendo, né? E depois volto. É isso. E voltando ao assunto, né? Da questão dos hormônios. Então foi isso que aconteceu. Quando eu entrei com essa coisa, essas dores e tudo, veio a questão da menopausa, né? Eu comecei a sentir os efeitos, comecei a sentir, aí eu acordava ensopada de suor, né? Mesmo fazendo naquela época ali as coisas achando que estava certo, né? E eu ficava assim, com esses sintomas, era falta de libido, secura vaginal, um monte de coisa, falava lá na médica e nada. Quando ia, só era mesmo pagar extra para fazer exames. Ela queria sempre fazer exame de mamografia, exame de ultrassom da mama e eu acho que era ultravaginal, não me lembro. Pago também, além do que o plano, porque era sempre isso. Então, até lá também eu já me enraivei nem mais lá fui. Que eles vão para lá, vai acontecer a mesma coisa. E depois, até isso eu notei. Quando eu comecei realmente com a carnívora estrita mesmo, mas a carne com sal, e tirou as tranqueiras todas, eu senti, acabou essa coisa de suor, né? Aquela coisa secura vaginal também, não tenho mais, não tenho coisa de, meu Deus, quase que eu ia fazer. Eu cheguei a falar com a minha irmã já marcar o terninho com a consulta na ginecologista. Ela disse, não, eu uso esse bioidêntico, eu passo aqui no braço e tal, né? E eu fiquei empolgada, poxa, eu vou fazer isso, então é aí que eu vou ficar, né? Para Bem resolver mesmo. todos os meus problemas. Foi, mas depois, né, assistindo as lives, assistindo tudo, as explicações, então eu compreendi, eu digo, não, se eu realmente fizer estrita mesmo, porque se tem tudo na carne, para que eu vou colocar, né? E daí eu fui entendendo também que eu me lembro na primeira live que eu participei ao vivo, eu perguntei, eu posso continuar tomando a minha vitamina B12? Ô, Aí a Carla, Carla ela me deu uma. entrou no hormônio só de ouvir a gente falar na live. Olha, gente, que É só para interessante. levar uma bronca ao vivo. Até a A pessoa Carla faz me isso deu só para levar uma bronca cascudo. ao vivo. Eu digo, ui. E a Carlinha, gente, não fica como mentirosa, né? Olha aí a pessoa falando aí, ó. A Rita tá nos falando que menopausa não existe, porque ela tinha tudo. E quando Carlinha diz isso, o povo fica bravo. Pois Menopausa é. não existe, é você que está com o corpo inflamado. Aí todo mundo quer, taca ali pau na Carlinha. Ai, hein, Carlinha, você não é Meu mentirosa, Deus, amiga. é um mimimi, mas as pessoas precisam trabalhar isso, porque é uma indústria muito grande, né? Isso que você está falando de ter calores, e eu me lembro muito disso, Rita. Eu tinha calores desde os meus 28 anos. Uhum. Calores, assim, de ficar ensopada à noite, 28, 30, até os, né? E hoje, absolutamente nada, nem quando eu vou ficar menstruada, porque eu tomei, né, eu tomei pílula durante 20 anos, os últimos 10 interrompendo totalmente a menstruação. Então eu tomava direto, não parava, tomava o normal direto, sabe? Tipo assim, eu só não, e tipo assim, e depois que eu comecei a carnívoro, um pouquinho depois que eu parei de tomar pílula, foi super tranquilo. Transição, tudo, não senti nada. Logo, no próximo mês, eu voltei a menstruar. Eu falei, meu Deus, normal, carnívora, Uhum. sabe? Não sinto nada hoje também. Então, É a gente incrível. sabe que essas coisas, né? Hoje fala muito da perimenopausa. O que é a perimenopausa? Não basta inventar a menopausa. Agora eles inventaram a perimenopausa, que é antes da É a menopausa, prima. e é tudo. Aí você tem que repor o estradiol, você tem que repor não sei o quê, você tem que não sei o quê, fica a mulherada toda atrás disso, querendo resolver os seus problemas com isso. E quando a gente fala, né, assim, eu sempre falo que um argumento que tem quando alguém vem me falar, amiga. Assim, mas como é que você fala que a gente não precisa repor hormônio e tal? Aí eu já pego, falo assim, por acaso tem na Bíblia? O nosso criador, ele deu alguma instrução pra gente comprar alguma coisa depois dos 40 anos? Ó, você tem que ir na farmácia comprar um negócio pra você. Deu? Aí a pessoa já fica calada, porque geralmente Uhum. quem a gente conversa tem um viés um pouco mais bíblico, né? Então, assim, esse argumento acaba com tudo, porque se você começar a pensar nas coisas como elas são, é exatamente isso. E qualquer tipo de hormônio que a gente coloque dentro da gente, sintético, seja ele bioidêntico, seja um anabolizante, ele vai engrossar o nosso sangue. É o primeiro efeito colateral de todos que Ele se usa. fica Você fala assim, feito uau, que coco, efeito né? colateral doido, né? Engrossa o sangue. Aí você Quase. fala,
Quase Não. que eu Tá dizendo, caía nessa. escapei dessa, Foi, né? foi porque justamente a turma que eu seguia, né, era só essa história que tem que fazer reposição, que a mulher tem que fazer, que o Tem que bioidêntico, que não sei. fazer. Então, porque depois vai ficar aí com dor aqui, com dor ali, que não sei o quê, que coisas assim que era tipo uma coisa tocando mesmo um terror na cabeça da pessoa, né? Depois acaba com muito casamento, muita coisa, porque não tem libido, não tem nada, e aí a mulher ainda pode aí ter muita energia. Então eu fiquei com aquilo, eu fiquei tão doida um dia, eu assisti, que fui lá na internet, eu própria já fui, comprei 2 frascos, mostrei pra Celeste pra quê? Tomei outro cascudo também, que a Celeste também é dessas, é da turma da Carla. Eu peguei, empurrei pra lá e depois no final, eu sei que no final eu fiz uma revolução de coisas. Eu tirei produtos que eu comprava, skincare, cremes, isso e aquilo, os mais caros. Quanto mais caro, talvez é melhor, porque, né, e tal. E eu investia meu dinheiro muito nessas coisas. Por fim, também a pasta de dente, né? Eu agora Foi já trocando. uso uma coisa mais, né? Que sem flúor, né? E aí vou cuidando devagarinho. Tudo que eu vejo que é bom e tal, vou acompanhando, né? E vou E são fazendo. coisas, e são coisas realmente sustentáveis. Né? Sim, Engraçado que o pessoal fala assim, carnívoro não é sustentável, não é uma estratégia. Tudo que a carnívora é, mas é uma estratégia sustentável. Tudo que ela traz também é. Porque quando a gente se torna carnívoro, né, eu sempre brinco até que fala assim, daqui a pouco pergunta se eu e Mimi toma banho, né? Porque o pessoal pergunta, vocês lavam o cabelo? Vocês usam shampoo? Vocês não sei o que. Gente, não é esse o lance. É que a gente começa a entender tudo de forma muito mais natural. Opa, eu não gostava disso daqui em mim, assim, não sei o quê. Só que é o meu corpo, é o meu biotipo, é o meu esqueleto que é assim, é o meu não sei o quê. Se eu quiser mudar, como é que eu vou mudar? Então não é essa coisa também, se aceitar, tal, não. Se você está com 150 quilos, você não tem que se aceitar, você tem que querer melhorar, você tem que querer saúde. Agora, você está com seu corpo natural, você está com a sua essência ali. Por que não se aceitar? E veio muito isso em mim, assim, porque eu não gostava de várias coisas em mim. O nariz, minha olheira, o quadril largo demais, eu não sei o que. E hoje eu sou muito mais tranquila com tudo, sabe? Porque eu falo assim, gente, eu vou ter que gostar dessa cara aqui com 60, 70, 80 anos. Porque Agora, se eu não olha, gostar dela, eu vou fazer o quê? uma mulher linda dessa. Tem como não, se eu morasse perto, eu dava uma pisa. E Carlinha tocou num assunto que eu nem ia falar, mas, ó, quem está aqui se identificando com essa fala da Carlinha, porque a Rita precisou fazer uma cirurgia por conta dessa alergia que antes ela não tinha o conhecimento que tem hoje, e que ela Uma não alergia do sabia que era quê? uma Essa alergia respiratória? respiratória. respiratória, E aí ela fez a direto, cirurgia e ela achou, alguém disse para ela uma mentira nessas crenças enfraquecedoras, e ela passou a acreditar que tinha algum defeito, porque o médico reduziu mais num lado, no outro, porque ele deu essa solução como se fosse para ela respirar melhor. Agora, olha, viu, gente, só para registrar, também esse diagnóstico foi do meu filho, ele era super alérgico, e a médica propôs isso para tirar os pólipos, obstruir. Só que eu fiz uma pergunta: é definitivo, doutor, essa cirurgia? Ele fica bom, ponto final? Ela disse, não, eu só vou retirar o que ele gerou, que o corpo gerou, e obstruiu, tem pouco espaço de passagem, mas quando ele continuar com a vida normal dele, né, leite, tudo, queijinho e tal, o corpo é uma forma de se Volta. defender, vai criar novamente. Aí eu disse, Hum, como? Não, vou fazer não, ele era pequeno, 7 anos, ele vou retirar o leite, todos os laticínios, derivados, e ele ficou bom, nunca fez essa cirurgia. E aí, no caso, a Rita fez, ela achou que ele aprofundou mais de um lado do que o outro, e foi uma das coisas que ela estava pensando, né? Disse, mas, Mimi, eu fazer essa live, eu tenho esse desafio, assim, interno. Gente, eu dei uma aula lição Amiga, não nela. tenho nem. Coisa linda. Ela acha que eu a voz falo com dela é a estranha, que o nariz é estranho. Laís. Gente, olha como são as coisas. Por isso que no desafio a gente bate muito com essa coisa. Tem aula de autoestima, tem aula de tudo. Porque, gente, a gente acredita em mentiras que as pessoas nos contam. E aí, às vezes, um comentário detona a gente. Esse poder a gente não pode deixar na mão dos outros. Sobre como os outros pensam ou nos enxergam.
E isso é a verdade absoluta de quem somos. Somos incríveis, perfeitos. Quando a gente tem esse poder, aí a gente tem o poder de fazer de fazer o que a gente quiser. É uma coisa impressionante. Esse poder de não ligar. É muito clichê, né? Mas eu vivi muito isso, Rita, porque eu fui da minha infância. Eu comecei a ser gaga com 3 anos, tá? Que a minha mãe conta. Então eu passei a minha infância e adolescência gaga. Então, uma pessoa que sabe o que é sofrer bullying sou eu, tá? Então, assim, mas não fico de mimimi, não, porque minha mãe, eu chegava em casa chorando, não sei o quê, minha mãe falava, mas você não é, não sei o que, tá, né, ajudava. Depois eu fui procurar um tratamento, mas que eu fiz mesmo em mim e tal, não sei o quê, porque, né, eu não aceitava essa condição, mas eu bati em todo mundo, imagina, você tá no colégio, você não pode falar, porque todo mundo começava a rir e já zoava, minha irmã me zoava, eu cresci assim, até ali os 17 anos eu travava bastante. Então, eu comecei a destravar um pouquinho mais a partir dos 20, que aí, enfim, comecei a fazer técnica de respiração, comecei a fazer não sei o quê, mas eu jamais estaria aqui. É uma coisa assim que eu jamais apresentei trabalho no colégio, eu já nunca, era uma coisa impensável para mim. E tudo, assim, falar ao vivo, trabalhar com o público, e é uma coisa que eu adoro. Então, isso foram desafios que a gente vai. E olha só como eu tô falando hoje. Eu sei que eu não tô curada, porque às vezes, quando eu tô nervosa, trava. Aí a pessoa percebe que o bicho pega ali, sabe? Mas olha só o que eu tô fazendo. É uma coisa impensável, é uma coisa, tipo, eu era muito gaga. Vocês não têm noção. Quem me conhece naquela época sabe. Então, assim, é muito difícil, entende? Mas esse lance de você não ligar, cara, isso é muito louco. É muito louco, sabe? Porque quando a gente se valida pelo pensamento das pessoas, você não pode fazer isso porque é assim, você não pode não sei o quê porque é assim, você não pode. Cara, né? Assim, e todo mundo é assim, procura comparação e se validar, e é muito Verdade. louco. Então tem, ó, Rita, tenha plena consciência, você não está, você é linda, perfeita. E olha o que você está fazendo aqui. É de verdade que eu estou falando. Você chegou até aqui e curou essa lista de sintomas porque você ouviu uma live. Foi o que eu disse a Rita. Rita, você vai fazer o mesmo. É tipo uma forma de gratidão de você devolver e você vai tocar o coração de outra pessoa com sua história que tem o mesmo que você, que passa o mesmo que você. Não é justo, gente, isso. Tem tanta gente, sabe, de bem, com tanto dom, seja num crochê, seja numa comida, seja num serviço que faz, e poderia estar no Insta falando para outras pessoas, mas falta força e coragem. Olha a Carlinha, o que ela acabou de falar. Eu acho Carlinha impecável aos meus olhos. Uma mulher de cintura fina, de um quadril, é o que todo mundo vive aí botando bumbum. E Carlinha nasceu assim, e ela queria mudar isso. Eu queria ser assim. Oh, Carla. Ela queria ser quadrada e ela é uma musa, gente. Olha o que fazem com a gente. Isso é bullying, são coisas que vão nos falando e vai ditando, a gente vai formando, sabe, uma mentalidade enfraquecedora. Não tem que mudar nada. Cada um é como Deus fez para ser. A gente faz o nosso melhor para melhorar a cada dia. Mas Mas tem agora, que se amar. Hoje mas Carlinha está agora se o pessoal, apaixonando. mas A agora o fotinha da pessoal tá mudando. academia. Mas agora o pessoal tá mudando e tá ficando tudo com a mesma cara, né? Tá mudando, É bom para tá ficar ficando só a gente, viu, Carlinha? só Com a uma carinha de picadinha. maracujá, as velhinhas naturais. O queixo, aquela cara quadrada, coisa assim, o queijo. Eu falo, meu Deus Né? do céu. Mas Rita, Povo esquisito. a gente tava falando bico de pato, a gente tava falando da sua cura, né, dessas suas melhoras. Só para a gente entender um pouquinho também essa linha do tempo, a gente começou a conversar, acho que um pouquinho antes da turma 29, né? Não é isso? Que você ia vir aqui no Brasil, você falou, não, depois eu começo e tal, quando eu chegar e tal. Você estava tão ansiosa que você até fez a inscrição antes, né? Você fez Foi, um pouquinho queria antes e entrar de tal. qualquer jeito. Você disse, não, Já mas não é queria tão começar. cheio, já tem a pela metade. Mais uma que a gente resgatou. E nessa sua viagem aqui para o Brasil, que você já estava nas estratégias low carb e tal, isso, gente, tem o quê? Tem 5 meses no máximo, eu acho que nem isso. Sim. Acho que não chega nem isso, né? Porque as turmas vão passando, a gente já está na 35, Eu já olha só, perdi também. 28. Parece que eu já estou uma eternidade, parece que eu já fiz aí umas 10 turmas, eu já estou tão à vontade que, poxa, será que eu vou conseguir viver sem estar aí no grupo? Porque já Olha, acostumei ali com as meninas,
A com... Zilnaia falando aqui, curadas para curar. Ela não se preocupa apenas com ela, ela faz questão de inspirar a gente e abençoar também. Maravilhosa. E, Minha cara, sobrinha. isso é muito forte, né? Porque é incrível, é esse poder que a gente tem de levar. E isso que a Mimi falou, de você estar usando o teu Insta agora também, de você estar, né? Cara, imagina o quanto inspira as pessoas. Às vezes a E pessoa nem fala. eu tive que tomar um pouco de cuidado quando eu fui no pro Brasil, porque eu pensei, eu não quero parecer chata, mas sempre uma hora ou outra eu estava falando sobre a carnívora, e o pessoal ia carnívora, depois foi. Eu depois, eita, minha cunhada, a gente chegou até a assistir a live, eu mandei um print, Você né? mandou Olha a aqui, ó. foto, você mandou um vídeo assistindo a live, Assistindo, exato, né? colocou a Porque palestra ali para tudo. exatamente, né? Então, o assunto era aquele. E, por exemplo, pessoas que eu encontrei, né, que já não me via há muito tempo no congresso e tal. Aí, disse, Rita, o que foi que você fez, né? Uma perguntou, tu tá doente? Porque Sempre magra, né? tem um Ela sem estava noção para muito. perguntar isso. Sempre. Pois é, porque ela estava muito cheinha e eu acho que, eu não sei se ela tem menos idade que eu, não me lembro jamais, mas assim, ela perguntou se eu estava com alguma doença, e, e depois, quando não foi esse tipo de pergunta, foi se eu estava tomando as canetas e coisas assim, né? Mas enfim, mas no final das contas, né? Eu pensei muito a respeito disso, né? Porque como eu tinha mencionado, não, a minha timidez não vai me deixar chegar e falar, mas na consulta que tive com o Peter, né? Foi da semana passada com meu esposo, que eu mencionei, Peter, eu conheci, né, vocês através das meninas, aí ele falou algo que me fez pensar. Ele disse: as meninas fazem um trabalho excelente, tem ajudado muitas pessoas. Eu fico muito feliz que o que eu passei para elas, elas absorveram e transmite para outras pessoas. Conhecimento não se guarda, a gente tem que passar. E falou em alemão, né? E aí eu fiquei assim pensando naquilo. E depois eu comecei a pensar, puxa, né? Eu fui beneficiada de tantas formas com essa dieta a carnívora, né? Como eu vou reter isso? Talvez tenha alguém que está aí na live assistindo e está passando pelos mesmos problemas que eu passei, né? E se eu contar a minha história e tudo, as pessoas podem ser ajudadas, porque na realidade, muitas das vezes a pessoa olha e pensa assim: ah, eu quero também fazer isso, mas as pessoas querem que seja como mágica, e não é. Tudo tem que ter disciplina, tem que ter determinação, exige esforço. Não foi da noite para o dia, né? Então já vinha em um processo devagar e tudo. Só que às vezes, né, a gente vai ali cambaleando em um canto e outro, mas quando você acha o caminho certo, pronto, ali não tem. Sempre eu penso, alguém perguntou, e se você voltar a engordar de novo, você vai dando suas roupas todas, de fato, né? Eram uns vestidos de grávida que eu tinha, os vestidinhos era 40 L, era já quase do penúltimo número, que eu deixava bem solto para não mostrar a barrigona que era, né? Eu cobria sempre. E aqui, como eu ficava parecendo uma grávida mesmo, né? E o bração assim. Então eu tirei esses vestidos todos do guarda-roupa, comecei a trocar tudo. E alguém perguntou: você se desfez das suas roupas todas? Se você voltar, eu digo: isso não vai acontecer, porque é aquele caminho ali que eu já deixei para trás, eu não pretendo mais voltar para lá, né? Eu sei agora, né, em que caminho eu devo andar, por assim dizer, né? Não faz sentido, né, a pessoa voltar de novo. Eu digo, para lama, para Carbolândia, isso eu não quero, né? Então eu já sei que o caminho é daqui, então não tem mais volta, né? E no caso, voltando à questão da diabetes, né? E agora, dia 6 é minha próxima consulta, porque eles não querem largar do meu pé de jeito nenhum. Eu falei: doutora, ela disse: a sua acho que é hemoglobina glicada, né, que fala, tá baixando muito. Da última vez, né, que antes de eu começar a fazer a carnívora, e isso acho que, se eu não estou enganada, era 7,9 que estava dando. Uau! Então aí o doutor Uau! Frank me disse: você, né, tem 3 meses para você cuidar disso, porque na próxima provavelmente você vai entrar na insulina.
que esses remédios não estavam mais fazendo efeito. Então, aquilo foi uma sentença ali, né? E eu pensava, poxa, meu irmão faleceu com isso e tal. Eu ficava assim toda noite, eu tinha que fazer alguma coisa. Foi quando, né? E aí eu fiquei com aquilo, eu digo, não, isso não, porque mesmo que eu já tinha emagrecido e tal, mas ainda estava ali, alto desse jeito, né? Por causa das coisas que eu estava comendo que não. Aí no final das contas, depois, na consulta seguinte, ele já não estava mais me atendendo, ele já botou para assistente, era um endócrino, ela foi bem simpática, aí ela disse, uau, você tem certeza que você tem essa idade, né? Aí qual o segredo, né? Que você tá tão aparentemente. Aí olhou, você nasceu em que data? Aí olhou no prontuário e tal. Ela, você tá muito bem e tudo. Aí eu já tinha perdido bastante, baixou. Ela disse: olha, se todos os meus pacientes fossem como você tem consciência. Começou a me elogiar e tudo. E aí, pronto, eu gostei dela, né? Porque quando a pessoa dá um elogio, é um incentivo também, né? Aí depois eu disse, doutora, eu tô sentindo. Será que eu devo tomar? Aí foi reduzir o remédio, né? Não precisa mais tomar 2 por dia. Já tinha trocado para esse Froxiga, que é esse que tá agora, né? Ela disse, ao invés de tomar 2, toma um. Depois mudou. Aí eu disse, olha, eu tô tomando um remédio desse de manhã, mas eu não tô comendo carboidratos. Então, o que tá acontecendo? Eu tomo e eu começo a suar frio, parece que tá baixando demais. O que é que a senhora me indica? Tem Será que que eu devo ajustar. parar? Ela disse, então faz o seguinte, toma na parte da tarde. Ela não quer que eu pare de comprar o remédio. Eu fico com a impressão, no final das contas, né? Depois, eu disse, ainda assim, na parte da tarde, eu digo, se eu não vai carboidrato nenhum, eu não estou comendo carboidrato, por que que eu tenho que tomar, né? Aí, ainda assim, ela disse, então, corte no meio, tome só a Então metade. come um carboidratinho, ela vai falar para você, come um pãozinho, pelo amor de Deus, para de complicar minha Não, vida. foi isso mesmo. E ela Vou disse, perder você meu não. emprego, porque a gente saudável não dá lucro, como o pão. E no final foi isso que aconteceu, vocês acertaram. Ela perguntou: você não está comendo nenhum tipo de carboidratos e tudo? Eu disse: não. Ela disse: não, mas isso não pode, né? Isso é muito grave. Compre tudo integral, me passou, me encaminhou para outra que Nedo Beraita, esqueci, Ótima. Endocrinologia, para uma nutróloga, Nutri. E Nutrólogo. assim, aí a nutróloga, nutricionista. sim, foi exatamente, foi lá. E passou mesmo, né? Aí eu disse, isso é a tal pirâmide, porque eu tinha que comer pão integral, farinha preta, macarrão, tudo integral, né? Aí ainda foi um tipo de açúcar lá, tudo, né? Mas eu peguei, eu disse, eu acho que eu vou rasgar esse papel, porque não vai adiantar, eu não vou fazer isso, né? E lá também não apareci mais. Fiquei rebelde, não apareci, mas eu digo, nesse aí da diabetes eu tenho que ir, porque é tudo programado, ou coisa de saúde Se você não for, controla isso. eles acham que você morreu, vai na sua casa. É, E isso. E o termínio, se eu não aparecer também, vai ser descontado ali também, né? Então Ai, eu preciso ir lá e tentar convencê-la de que eu não preciso da medicação. E a única coisa que realmente eu não quis mexer, porque eu achei assim que pode ser perigoso, é o remédio, porque depois, no final, para completar ainda, que já estava pouco, eu fiquei com problema de tireoide, né? Eu fiquei com hipotireoidismo, então aí veio uma medicação, e aí eu não quis mexer nessa medicação, porque como é uma vez por ano que faz esse controle, igual o dos olhos que faz, né? Eles fazem o exame do pé, coisa, porque eles acham que com a diabetes, tudo isso, né? Aí uma vez por ano. Então eu vou esperar ver para poder, porque é bem provável que a tireoide também eu não precisar futuramente essa medicação já tão alta que é 7,5 ou 75 miligramas. 75 miligramas. Agora, E olha a isso, gente. setenta e Toda cinco é 75. Toda essa lista que aí, ela fala, é tudo metabólico, gente. Tudo esse aí, causado é por isso. pico, por ano, né? Levoxina. Tudo causado por pico de glicose, é insulina, É. açúcar alto. Aí ela retira o açúcar em todas as formas, retira a fruta, retira carboidrato refinado, retira massa de qualquer uma. Cadê as coisas aparecerem? Com certeza o seu médico vai avaliar e vai ver que
já É. está tudo tranquilo. Eu desconfio disso também. E é outro detalhe também que eu ainda não pensei. Como eu nunca mais apareci lá na ginecologista, só de raiva, por causa de sempre a mesma coisa. E quando eu fiquei grávida, eu tinha um mioma, muito pequeno, né? E ela sempre dizia, não, fazia o exame e tudo, eu perguntava, e o mioma? Aí ela, tá aqui. Se eu não perguntasse, nada dizia, mas ela dizia, não, o mioma tá aqui, mas não tem que fazer nada, porque não cresceu nem nada, então deixa ele aí quieto. Eu digo, ok, né? Aí eu comecei a cuidar, né? É, é, passar óleo, né? E esquecer, você está fazendo já o protocolo, né, da compressa no local? Sim, com a compressa, colocando, É, vai ter colocando a lá, viu, compressa. gente, para contar esse resultado aí, porque tudo isso se desfaz, se dissolve, e a gente tem o caminho que a gente ensina dentro do desafio. E aí eu desconfio que esse mioma, a próxima vez que eu for, eu vou ter que perguntar, porque elas não dizem. Eu vou perguntar, e o mioma tá aí? Porque provavelmente ele deve ter saído, porque eu tô passando direto no umbigo, né? Eu coloco ali, né, o adesivo e tal, e depois eu Tá comecei a fazendo passar desparasitação também, né? a desparasitação, tudo direitinho, e eu tô colocando o óleo de rícino na cicatriz da cirurgia, porque acho que eu comentei quando eu desparasitei, eu Sim. começou a me coçar aquilo tudo, né? Então eu coloquei, né? Coloquei aí a semana passada inteira. Agora que eu dei uma pausa, mas o umbigo já é automático. Antes de dormir eu já vou e E já lá, coloco. Carolina, ela me disse que eles não imprimem os exames, eles só falam, e se ela não perguntar, ela não vai saber de nada. É, Eu achei pois isso é, interessante. Por que não ter o antes e depois? Entende? pois A é. imagem do mioma e a imagem do corpo sem. E me intrigou Uhum, isso, né? Por isso. que não entregar? Tem uma coisa da pessoa, sua, pessoal. Uhum. Eu perguntei ao meu marido sobre isso. Ele disse: não, você tem que pedir, porque é seu direito, né? Elas simplesmente começaram com isso, né? Para, tipo, falou que era como se fosse para economizar papel, que era, ela vira a tela na minha frente, lê todo o diagnóstico, né? E tal, diz tudo, só que dizer em alemão e depois ainda, e eu vinha ainda com a cabeça cheia de açúcar. Quando chegava no meio do, chegava em casa, eu já esquecia o que é que foi. Eu só sabia entender se foi bom ou se foi ruim, né? Mas assim, os detalhes eu não consegui. Já tá há anos que é essa coisa, não tem papel nenhum, sempre diz, né? E pronto. Mas aí ele disse: não, você tem que pedir que você precisa, né? Então, dessa vez eu já vou pronto, eu preciso do papel com meus resultados. Eles podem fazer igual aqui em PDF também, por e-mail. A Uhum. Delma até falando aqui, né? PDF é uma coisa simples, compactar, aquilo ali entrega para a pessoa, manda, né? Mas é uma jogadinha ali, é meio, né? É, A gente sabe que aí fora é tudo, é um controle muito maior, né? De tudo, uhum. então é tudo muito mais limpo, é tudo muito mais. Aí tem o carro elétrico, aí é sem carne, aí não sei o quê, aí é tudo muito, né? Assim, muito. Ai, Uhum. É. doideira, né? Ainda bem que você tem suas vacas, amiga. Olha. Pois é, pelo menos isso. E antes, né, quando eu não valorizava isso, então o que é que eu fazia? Ia no mercado, depois eu comprava assim muito frango, eu comia muito frango. Frango com Gente, de ela tem abacaxi. vacas e ela ia no mercado comprar frango. Comprar frango, meu Deus, que doideira isso, né? Hoje em dia. Eu voltei do Brasil, já tinham matado, o freezer Não, estava lotado de e bobagem. você vê que são as recomendações, né? Então a gente vê que hoje a Mimi um tempinho atrás ela fez um post aqui sobre foi até o post da doutora falando sobre IVM, diabetes e tal, né? Esse post deu uma repercussão enorme. E o que ela recebeu de mensagem do pessoal da Itália? Pessoal, tá tudo diabético. Tá tudo diabético. Tipo assim, aí você fala assim, não, não, eles comem melhor, nossa, eles não sei, não, hoje não tá mais assim. Você vê que todas as recomendações, elas são as mesmas. E as pessoas continuam tomando os mesmos remédios. Eu falo, né, aquele combo, a pessoa tem 40 anos, vai fazer um check-up, ela já ganha a pressão alta, diabetes, colesterol. Então, é o combo, né? Já sai com a receitinha ali. Você fala, meu Deus do céu, mas e aí? Tá fazendo a alimentação correta? Tá fazendo a alimentação.
Que eu fazia também. Eu até 3 anos atrás, eu estava fazendo uma alimentação mais corretíssima possível, comendo palha, um legume, uma carne, comendo maçã cozida, comendo sopa à noite, comendo aquele prato de salada. Às vezes eu colocava concha de feijão. Entendedores entenderão. Concha de feijão no prato de salada. Fibra, muita fibra para Carlinha. Fazer cocô. Abacate todo dia com mel. Tomava caldo de ossos, Cara, era uma coisa assim o dia inteiro, probióticos, eu tinha lá na minha. Fermentados. Minhas prateleiras era tudo cheio. Fermentado de abóbora, não, beterraba, chucrute. Meu marido fazia todos. Por quê? Porque eu queria que meu intestino funcionasse, né? O seu funcionava demais, o meu funcionava de menos. Cara, E eu falava assim, gente, mas eu tô fazendo tudo certo. A gente fala, né? A gente tá fazendo tudo certo. Você vê que você não conseguia perder aquela barriga excedente, ainda não conseguia resolver algum ou outro problema. Por quê? Porque você pode comer isso. Você pode comer queijo, você pode tomar leite, você pode não sei o quê, você pode. Aí a gente fica até sem saber o que fazer, porque eu fazia coisa. Eu passei 20 anos comendo aveia. E é uma coisa que eu acho inconcebível para minha inteligência hoje. Eu falo, meu Deus do céu, isso, né? Quando o Mimi fala assim, olha, cara, as pessoas vêm com esse grau de consciência, ela tá aqui e tal, né? Que às vezes eu dou umas respostas, assim, sabe? Eu já acho que a pessoa sabe, mas a pessoa não sabe, porque eu não sabia. Eu comia aveia todo dia, durante 20 anos. Eu andava com potinho. As pessoas nem sabem que a aveia tem glúten, que é a mesma coisa que comer pão. As pessoas acham que a aveia é saudável. É vendido como saudável, que baixa o colesterol, que ajuda a saúde. É muita enganação. E as pessoas acreditam, deixam de comer o pão e fazem um pão de aveia. Aí eu fico, meu Deus, como eu fui enganada também. Por isso que a gente acorda todo dia para fazer o que a gente faz. Porque a gente foi enganado uma vida inteira. E a Rita comprava todos os remédios fora, mandava trazer Dorflex do Brasil, mandava não sei o quê, comprava remédio de tudo quanto é jeito, suplemento, a melhor coisa integral do planeta, sendo que o remédio ela tinha em casa. São as vacas dela. E Carla, ela nunca comprou remédio por comprar, não. Ela é do tipo estudante, pesquisadora. Ela escolhia as melhores marcas. Eu sei, mas eu sou assim também. Se eu for comprar alguma coisa pra mim, se eu for tomar alguma coisa, vai ser do melhor. Pois é. E não funcionava. Então, gente, eu quero aqui agradecer, sabe, de todo o meu coração. Isso foi uma coisa feita ontem, do nada, eu conversando com ela. Eu disse, não, amiga, você precisa contar isso. Carlinha, para amanhã. Ela disse, já? Eu digo, a gente resolveu agora. E o que ela resolveu, Mimi, com a carnívora? Por pouquíssimos meses. Só para gente relembrar aqui a galera. Para deixar aqui bem claro. Ela resolveu. Bora lá. Ó a Celeste falando, dava carne para mim. Alergia respiratória, pressão alta, diabetes tipo 2, diarreia crônica, que é um intestino desbiose, esteatose hepática. Grau 3. Energia, gente, energia alta, pele rejuvenescida, dores no corpo, né? Fibromialgia, porque tudo isso parte de um único lugar, do intestino, do que a gente come. E ela teve coragem, porque é tipo aquela coisa, de tudo ela já tinha feito, medicamentos, vocês viram aí a caixa que ela mostrou, não faltava, não era falta de cuidado, de buscar, de exame, de médico, não. Faltava só uma coisa, ela voltar para a simplicidade, voltar para o Criador, para a natureza, se expor ao sol, colocar o pé na terra descalça, fazer aterramento, isso é isso é o maior poder de retirar a inflamação do corpo da gente. Sol, gente, e o pé na terra. A gente nasceu para essa vida mesmo, simples. Só que a gente colocou uma borracha no pé, um isolante, perdeu a conexão, e aí a gente enche a vida da gente de cloro, de flúor, e aí perde a conexão com Deus, congela a pineal, a gente não tem mais intuição. Remédios também. Medicamentos, a gente não tem mais intuição, porque antes a gente dizia, nossa, vou sair de casa hoje, não, estou sentindo para não sair. Hoje ninguém tem mais isso, vai e quebra a cara, vai e é assaltado, vai, porque a gente perdeu essa essência da nossa vozinha, da bisa, dos ancestrais, que ele dizia, é o sentir, gente, a gente não sente mais a vida. E aí ela encontra uma tribo, né, que o povo chama de maluca, resolve experimentar, sem medicamento nenhum. As radicais, as chatas, as loucas, as restritas. Né? Você tá comendo carne. Só carne. Radical. E aí ela ficou bem.
ela está cada dia melhor. Aí ela não toma mais medicamento nenhum. Aí a pele rejuvenesce, ela dorme bem, defeca na textura correta. E é um processo, é como ela falou, não é porque ela começou a comer carne hoje que a mágica acontece, não. O corpo vai se restaurando. É uma construção. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte: não é sobre gastar, quanto ela gastou, né? Quantas coisas ela comprou cara, quanto ela investiu. E não vai para lugar nenhum, gente. O mundo ensina isso, que é isso que dá lucro. Pessoas doentes, caramelizadas, sem pensar, só seguindo a manada, fazendo o que eles mandam, e a pessoa não está bem e ela não percebe o que está fazendo. E continua ali. A gente é parar. Qual é o dia que você vai dar o basta? Qual vai ser o seu dia do basta? Quando tiver algo bem grave, porque ela aqui, ó, foi condenada, diagnosticada com várias coisas crônicas e não tinha solução. E tinha que ser até o último suspiro dela usar medicamento. E aí? Tá aqui essa pessoa Por linda isso falando tudo que ela melhorou. Por isso que eu falo sempre que a maior revolução que a gente pode fazer hoje é ser saudável, naturalmente. A maior revolução contra sistema, contra não sei o que. Tem gente querendo fugir. Ah, eu vou fugir para não sei aonde, eu vou estocar comida, eu vou não sei o que, eu vou não sei o que, esperando o fim, sei lá, a qualquer momento. E não estão se ligando que a maior revolução que se pode fazer é porque aí a gente fica livre, realmente. A gente fica livre do sistema médico. Você falou, né, tanto assim aprisionamento, né, amiga? Remédios. Aí você toma isso e você faz e você volta. É o ciclo, né? Aí você É uma volta para outra liberdade, consulta. né? Libertador a gente não ficar preso mais, por exemplo, quando eu ia no mercado, eu perdia a maior parte do tempo ali na parte, né, com os meus alfaces, tinha que ter alface todo dia, as verduras, escolhia ali com cuidado, né? E daí ali, aquela cenoura bio e não sei o que, aí também ficava aí desesperada para todo ano plantar couve aí no coisa para poder minha couve ser quando as lagartas Plantação de oxalato. a lagarta comia minha couve e eu ficava revoltada. Eu digo, ai, comeu minha couve. Você acha que você é uma lagarta, é isso? A lagarta que é para comer a couve, ela não pode comer a couve. Vamos dar uma leve explicação, porque tem muita gente aqui que ela convidou que não está entendendo muito sobre o que a gente está falando. Por quê, gente? Olha, essa questão das folhas, né? Que a Carlinha fala assim do mato, das plantas. Ah, mas não foi Deus que fez? Fez, gente. Mas só que foram Para modificadas lagarta. bastante. E além de ter sido modificada bastante, né, em laboratório, melhorada para que ela durasse, crescesse, ficasse maior, mais resistente, ela tem uma proteção natural, porque ela não é um animal, ela é fincada, plantada. Então, para isso, ela criou antinutrientes para que nós, ao comermos, passasse mal e não deixasse, sabe, parasse de colher para que ela vivesse e se criasse lá. Então, a gente, né, porque pensa, aí pega o feijão, bota na água para dar menos gases. Pega a couve, come e estufa a barriga. Então, o repolho faz isso, faz aquilo. Aquilo, gente, são os antinutrientes. Quem está no desafio estuda sobre isso, entende cada um deles e o porquê de não comer. Mas não é proibido. Ah, eu gosto muito. De vez ou outra ela vai comer o quiabo dela, ela não vai adoecer nada por isso. Mas primeiro ela vai cuidar do corpo. Essa comida não é comida de todo dia. Arroz, feijão, farinha, legumes, Quando verduras. a minha sogra faz frango com quiabo, eu sempre como, porque é uma delícia o frango É uma com quiabo dela. delícia. Não é Sim, ruim, a gente gosta, tem memórias afetivas, fala sobre sim. nossas raízes. Não Oh, é sobre ser proibida, você vai entender o caminho caminhando. Mas entender que você está doente hoje porque você acha que isso é saúde, faz o prato colorido, come um monte de folha. O que é que Rita fazia? Ela lixava o intestino dela, ela machucava para passar esse monte de coisa. E ela não é um boi, gente, ela é humana, ela tem o estômago. Eles têm quatro para poder dar conta de pegar esse mato e transformar em alguma coisa. E se a gente pensar um pouquinho, ele faz isso para nós gratuitamente. Ele come o verde, transforma em carne, a gente come a carne, na carne tem tudo. É completa. Você fica nutrida, saciada, acaba com compulsão, quem tem mania de comer distante, distante. Você sente, sabe, outra forma de energia, você muda a sua frequência, é o alimento correto feito para a gente. Só e que essa fica forte, informação, né? você não vai ouvir em qualquer lugar, porque não dá, isso não dá lucro para a indústria. Você fica bem, você para de comprar remédio, você para de comprar um monte de produtos de beleza, você para.
porque é muito simples ser bonito e saudável com as coisas que Deus nos deu. Então, E nós não somos um papel, hein, gente? Vocês viram a live com o doutor Leonardo, que nem sequer faz exame. porque o exame é o quê? Um retrato do que você está no momento. E você está no momento refletindo os hábitos que você fez ontem. Então, se você muda os hábitos, a sua foto amanhã vai ser diferente, saudável. O maior exame é você acordar feliz, com força para fazer os exercícios, as tarefas do lar, é você ter vontade de namorar, é você ter vontade de fazer um treino, o corpo pedir para você ter um movimento, é você suar na hora que está fazendo isso. É esse seu Sorrir maior exame, seu naturalmente. corpo, acorda resmungando, mal-humorada, querendo acabar com o mundo, com preguiça, jogada no sofá, cheia de dor. Você precisa fazer exame para saber que está ruim, criatura? Não, é só Precisa. tem que mudar tudo. Deixa eu só ler uma mensagem aqui do Joimar, que eu acho que é Meu irmão da. irmão, Parabéns, irmã. Ah, meu irmão. irmão, né? Parabéns, Beijo Maninha. pra A ele. palavra convence, mas o exemplo arrasta. Você é um exemplo de resiliência e persistência. Ai, que lindo, gente. Muito, muito, muito obrigada. E aqui a Henriqueta falando que está aqui no aniversário dela. Tá fazendo Parabéns para 65? É você isso? nessa 66? data 26 querida. horas em Hoje jejum. é aniversário 26 dela. horas. 26 Parabéns, horas em jejum. Riqueta. Riqueta, amamos você, amiga. Riqueza está em Portugal, portuguesa maravilhosa, portuguesa mesmo, não é uma brasileira que mora lá, né? A gente tem algumas alunas também, geralmente portuguesas, né? Porque não tem nenhuma alemã original, porque a gente não consegue falar, né, amiga? Então, é tudo doido, né? Uma vez participou uma americana, lembra, Mimi? A gente ficava traduzindo Americana, já as teve gente coisas do para ela. Texas, da Não, não, Inglaterra, não, de não, Portugal, da mas eu tô Angola, falando que são do país nativas. mesmo. Mas, amiga, eu quero te perguntar uma coisa que eu tava aqui para te perguntar há um tempinho já, a gente já, daqui a pouco a gente finaliza. Dentro desse tempo de carnívoro estrita, desafio, tá? Desde quando você entrou, aí, pá, né, perdeu a barriga, ele desinflamou, parou mais as dores e tal, tudo bem. Hoje, até hoje, você já abriu alguma exceção assim, que de repente é alguma coisa que você comeu, que você comia antes e você comeu e te fez mal, ou que você tenha sentido? Porque quando o nosso corpo está muito limpo, a gente não tem essa noção de tempo também. A Magda que conta muito isso, né? A Magda tirou não sei o quê, tirou não sei o quê, o ovo não sei o quê. Quando ela foi colocar o ovo um ano depois, o corpo dela ainda não estava aceitando, entendeu? Então, como é que está Sim, sendo isso para você? Você já abriu alguma exceção durante esse tempo? Como é que foi? sim, sim. Eu teve um domingo que aí o meu marido trouxe pizza e sentou ali, né, com a pizza, e aquilo cheirava tanto. Ele disse, você come pelo menos um pedaço. Aí eu choquei, vou comer um pedaço. No dia seguinte, aí eu vi o estrago, né? A barriga doendo, aqueles. Eu digo, os peidos, né? Parece que soltou mesmo, estampou um Eu bueiro. como Meu queijo, Deus! mussarela é uma das piores exceções para mim é o Ai, queijo da horrível. pizza. E aí, então eu vi que, né, Ainda não estava. ainda E não. uma outra pergunta também, já que você mencionou seu marido, eu já ia fazer essa pergunta também. Como é que foi isso para ele? Como é que está sendo isso para ele? A Rita comendo carne, ele come carne também, ele acompanha? Como é que é essa situação? Porque assim, 99% deles Uhum. acham a gente louca. Quando a mulher começa em casa, fala: Meu Deus do céu, agora. Foi O a meu, primeira o meu coisa já que ia chamar ele. um hospício. Ele já A ia falar, não, primeira agora. coisa. Ele disse: Olha, você, ultimamente você está o tempo inteiro nessa internet, escutando esse pessoal, né? Não pode, você conhece pessoalmente essas pessoas, você não pode acreditar em tudo, né? Tá Mas se certo ele, você tá certo. Tá você certo, está tá certo. vendo a mudança, né? Tá tudo funcionando. Ele é, de fato, né? Ele viu a caixa dos remédios todo aí. Ele vê no mercado que as coisinhas que tinha que ter, as castanhas, né? Que eu não passava sem as castanhas, já passo direto. Então, isso também para o alemão é bom, porque ele é quanto ele economizou, né? E é Não caro essas precisa coisas mais aí, comprar. né? Esse negócio aí Pois são é. caros, né? Então, de qualquer forma, e depois da consulta com o Peter, então ele já tirou o açúcar do café, né? Finalmente. Tirou a margarina, que ele comia Uau, uma margarina horrível. Eu reclamava, mesmo antes da carnívora, né, de eu começar a querer mudar minha alimentação, eu sempre falava, você come essa margarina, você não precisa comer, come a manteiga.
Aí agora, finalmente, né, não vai mais no carrinho a manteiga dele, que tinha os miojos, que ele gostava de miojo também. Então, eu também comi muito miojo na minha vida. Dia de Eu comi domingo, também. com preguiça, em cima da cama, sem querer, aí o miojo pra dentro, né? E o pratão. E Não, aí, Gostava daquilo. Rita, eu nem comia porque preguiça não, porque eu achava gostoso, acho Eu gostoso. achava É gostoso. uma química, gente, pois é, perfeita. Aquele de frango caipira, de olha, frango era o meu olha. favorito, ainda É, tomava É uma uma taça explosão de de vinho. sabor, não é? Uma explosão de sabor. Eu colocava eu uma colher ainda de requeijão. quebrava É o ovos estufamento dentro, na certa. Era uma coisa. com mais 3 ovos dentro do miojo. Pronto, era para mim, assistindo na televisão, aquilo era o manjar dos deuses. É É, prazer, gente, é química feita para viciar. Para fisgar, gente, o cheiro, a cor, a textura, a maciez, a facilidade, tudo. aí eu peguei, o último que ele botou no carrinho, aí eu joguei fora, né? Botei mesmo no lixo. Aí teve um dia que ele tava aí, acho que ele lembrou que tinha. Aí ele, cadê o miojo que tava aqui? Eu digo, não compre, mas eu falei para não pegar, porque eu ia jogar fora, então já foi Isso pro aí. lixo. Isso Aí aí. pronto, né? Ele tá devagarinho. Ontem mesmo eu tava aqui, ele disse, você, cadê os vídeos que o Peter mandou, né? O material todo, com os exercícios, com, né? Aquela coisa do toque. Aí ele queria fazer, né? Ativar nervo vago, essas coisas. Então ele queria ver os vídeos para fazer direitinho. Aí a coisa, o problema dele dá. Aí ele fazendo isso, às vezes eu vejo ele lá deitado fazendo, né? Apertando e tudo. Então, eu acho que devagarinho ele vai. Eu acho que o meu filho é que é difícil mesmo, né? Ele. Eu fui, quando ele procurou a pasta de dente dele com flúor, aquela colorida, né, com risquinho de 3 cores, que ele não viu, que ele viu que eu troquei, ele Mãe, enlouqueceu. você vai acabar com o meu hálito, mãe. Como é que eu vou. Pois é, né? Aí saiu chutando porta e tudo. Aí eu disse, eu vou deixar essas pastas aqui quando eu tiver visita, porque essas outras pastas são muito caras. E É. aí, Não é, não, eu concordo com você, Rita. Não é. e a- Sabe por quê, gente? Porque a gente não vai mudar a vida de ninguém. pois, Então, É. você tem que deixar a vida correr. Agora, com relação ao seu filho, o que é que eu te sugiro a você? Ele vai ter o tempo dele. E ele também, eu acho que pode escolher, porque se ele fosse de menor, eu conduzo tudo, porque filhos de menor. Mas quando a gente entende, fez 18 anos, ele tem 21, ele pode fazer a escolha dele e nenhuma mudança ela se dá, sabe, de uma forma boa, leve, se não for por amor e uma escolha individual. Então, você pode chegar para ele e dizer, ó, tem a pasta da listinha, ela contém isso, causa isso, isso e isso. E tem essa que é bem superior a nível de saúde, é mais cara, só invisto porque é para você, que é meu filho. Mas você quer qual? Porque em algum momento pode ter certeza que vai chegar a hora dele e ele vai dizer, mãe, estou com isso, como é que você me ajuda? E você vai dizer. O seu exemplo é a inspiração O maior que próprio pode ter. exemplo dela, a própria progressão, a própria maturidade, porque assim, as pessoas elas não acreditam que você vai ficar. As pessoas elas estão sempre mudando, né? Elas estão sempre procurando alguma coisa a fazer. Ah, agora é uma dieta carnívora, mas depois eu vou para a selva, mas depois eu vou. Não sei o quê. Por isso que a gente fala, eu e Mimi somos as últimas moicanas carnívoras do planeta, porque até carnívoro agora, que era carnívoro, tá falando para você tomar cuidado e ser carnívoro. Aí eu falo, meu Deus do céu, tá. Mas a gente continua nessa pegada. É igual uma coisa que eu vejo, a minha busca espiritual. Então foi de muitos anos. Então já fui fazer catecismo, já fui para centro espírita kardecista também, frequentei anos, já fui ateia durante 10 anos, depois eu fui para o mundo quântico e não sei o quê. Quando a Bíblia bateu na minha cabeça, faz uns 7 anos atrás, 7 anos atrás, pouco antes da pandemia, que bateu na minha cabeça e na do meu marido, a gente falou, meu. E assim, é isso, é a maturidade que a gente vai, né, criando a partir disso. Ser carnívoro. Eu e Mimi estamos provando aqui que 3 anos e pouco vivendo esse estilo de vida que não é uma prisão, de longe é uma prisão. Se você está saudável, você pode abrir a sua exceção, porque o mimimi é esse, né? Ai, mas não pode, mas não pode, não sei o que, você pode o que você quiser. O problema não é esse. Mas o que te faz bem? Né? A Rita estava seguindo um caminho, assim como a Elisângela, lá do grupo, que tem uma história parecida também, fazendo tudo certinho, intestinal, em grupo carnívoro, e comendo o queijinho, e comendo as castanhinhas, indo para aquela adaptação, não sei o que, só que isso não estava melhorando ela.
Entende? Aí ela vai e conhece o negócio. Aí ela fala: uau, gente, uau, não tem dores, gases, não tem não sei o que, você é livre, realmente, né? Sim. Então é muito legal isso, porque a gente sente isso claramente, mas com a tua própria maturidade na estratégia, você vai falar: opa, né? Pô, uma mãe, quando uma mãe muda, consegue mudar o contexto inteiro. Não sei se o filho tem alguns probleminhas de saúde. Hoje as pessoas mais novas estão cada vez tendo mais, né? Sim. Alergias e tal, e não sei o quê, enfim, esse tanto de coisa que tem. Mas ele vai achar o caminho dele, porque a salvação, ela é individual, né, amiga? A gente pode deixar uma semente, a gente pode olhar um amigo que está passando por algum problema e falar: olha, eu sei que isso aqui pode resolver. Mas se ele não for atrás, amiga, não tem jeito. É É. isso, a Tem. pessoa A tem que Rosmarie querer, está né? dizendo aqui, ó, carnívoros indicando creatina. A gente conhece um monte. Pensa que as alunas vão e elas mandam para a gente as receitas. Absurdo, gente. Isso não é carnívoro. É não confiar no processo, sabe? Se Desafio, você... desafio sem mimimi, gente. Vocês não vão precisar de nada disso. E Eu Né, aí, também né, vou Rita, Rita? comprar Rita, creatina. quando você conheceu o desafio, quando você sei que tem aquela nossa conversa antes, mas quando você entrou, né, efetivamente lá, porque o negócio lá é muito forte, né? Tipo, Muito, né, muito. todos os depoimentos, as superações ali né? Os Acho que quadros vale. tudo separadinhos ali, série câncer, e dali vem a parte das dúvidas. Eu sempre digo, eu nunca fiz uma pergunta aqui nas dúvidas, porque as meninas vão perguntando e eu vou lendo, né? Quando Já cai vai uma ler. dúvida, eu já leio, digo, é assim e tal. Então, isso ajuda muito, né? Porque aí a gente vai entendendo as coisas como funcionam. As aulas também são importantíssimas ali, né, para poder você se informar das coisas, né? A coisa do... Eu pensei nervo vago quando eu disse, o que será isso? Nunca ouvi falar nisso. Então, aí eu já fiquei curiosa. Deixa eu ler logo o que é, né? E tudo. E Aí você aí fala: depois, uau! é Né? isso, né? E tem isso também. E cada descoberta ali, né? E essa coisa também que, como você falou, né, na questão, a carnívora, ela também acaba aproximando as pessoas do nosso Criador, porque a gente volta, né, praticamente para as coisas da origem, da natureza e tudo, e quer queira, quer não, né? E a pessoa vai ali, na hora que já está aterrando, você vai pensando, poxa, né, aqui, né, a natureza foi o Criador que fez, e tudo, você começa ali, o sol, você diz, uau, quanto poder vem do Criador, né? Você pensa, né? Tem que ter um Deus ali. Então, quer queira, quer não, acaba aproximando as pessoas. Eu acho que todos que ingressaram ali na estratégia carnívora sentiram também isso, né? Mais próximas de Deus, saber que tem um Criador ali e que Ele quer, né? Ele fez tudo isso para a gente. Ele quer que sejamos felizes, Ele quer que a gente tenha saúde, né? Quer que Então, a gente tenha o melhor, né? Quer que a gente sim, queira o melhor e a gente passa também a dar o devido valor a nós mesmos, né? sim, sim. Porque ele fez a gente, olha só que coisa incrível, uma coisa incrível. Tipo, eu falo, Perfeito, fez hoje eu perfeito, né? penso assim, eu falo, gente, a gente tem por obrigação, a gente que é minimamente perfeito, saudável, né? Porque tem gente que não consegue levantar de uma cama, tem gente que já nasceu numa condição assim, tem gente que adquiriu, e a gente tem que dar muito valor a tudo, né? E olha o que você tinha que você não dava valor de ir lá Uhum. fora, de contemplar o que ele fez, porque isso vem saúde, né? O sol, ele alimenta a gente. Por exemplo, a terra Uhum. alimenta a gente. São os dois maiores suplementos que existem. E as pessoas estão aí atrás de tudo, mas não faz o básico, né? Ai, porque eu não consigo. Eu coloquei até um vídeo aqui no Reels, né? Que eu não tenho tempo, que é a coisa que eu e o Mimi mais ouvimos. Não, 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 mas eu quero uma coisa rápida. Eu não quero não sei o quê. Eu não quero porque eu não. As pessoas estão todas assim, né? E isso é muito triste, porque é assim que o sistema quer as pessoas. Caramelizadas, sem conseguir pensar, sem conseguir formular uma pergunta, sem conseguir. Você fala, meu Deus do céu, e a gente começa a fazer as perguntas certas, e eu sempre faço as perguntas de acordo com a Bíblia, por isso que eu falo que não tem argumento que quebre, só se você não acreditar mesmo, tal. Aí, beleza, é um direito de cada um, né? As suas crenças e tal, que cada um, Uhum. né? Mas eu falo isso, eu falo as coisas assim, e falo, gente, vocês acham que o cara ia fazer um negócio que não fosse pra gente? Tudo se completa e de longe é só sobre alimentação, né, amiga? A gente vê isso muito lá dentro, porque a gente tem um tópico ali
planejamento, aí tem o tópico dos pratos, mas o que que bomba ali, né? O bate-papo, a galera contando ali que, né, os traumas e tal, você fala, meu Deus, é isso, né? E é muito gostoso você ver que todo mundo que está ali está praticamente tá buscando mesmo a mesma coisa que é a saúde, né? Ter os resultados e depois as conquistas de cada um que é compartilhado ali, você olha, uau, né? Olha como essa pessoa conseguiu. E muitas das vezes conversando aí com as meninas e tal, eu digo, olha ali, né? Tem resultado. As pessoas vão ali, não foi só eu, né? Quando as pessoas olham para mim e dizem, ah, você, então não sou só eu que tem pessoas que têm problemas de saúde bem mais graves, né? E que estão tendo aí resultado, cura ou quê, né? E hoje mesmo, antes de começar a live, acho que umas 2 horas antes, eu acho que uma amiga viu isso, né? Porque eu aprendi também a colocar, compartilhar ali, cliquei e foi para lá pro coisa. Então ela viu me ligando, eu disse, a Thay tá me ligando, não sei se ela conseguiu entrar aí. E ela falou, eita! Aí, como assim, amiga? Como... Ai, a cura, eu lembro de você. Você vivia no hospital internada, passava mal, ficava 15 dias lá, porque eles não me liberavam enquanto o açúcar oscilando, né? E tudo. E eu não podia voltar para casa, e o meu filho dentro de casa, né? Esperando, sem mãe, pô. Não era vida aquilo, não. Então ela disse, eu lembro disso, como assim? Eu disse, pois é, o que que você está fazendo e tal, né? Ah, eu posso entrar, eu posso. Então aí eu peguei, Tô ver a comendo carne, live. amiga, carne, carne. Pois A pessoa é. acha tão complicado de tão simples que é, né? Se você falar, né? Você vai... Sim, pois é. Eu disse, ela, mas eu já estou fazendo, eu estou aí já enloucada e tal. Eu disse, como é que está aí sua alimentação? Aí ela disse, não, eu estou tomando água de coco, e a água de coco é essa do mercado, né? Uma garrafinha que apareceu aí agora. É crepioca, Fala assim Nossa, pra coco ela, verde. você tá passando fome numa ilha deserta, então corta a água de coco, pelo amor de Deus. mas Carla, não é água de coco do coco, é Não, bem ainda é de limpa. caixinha. É, Meu uma Deus, caixa. meu E Deus, qualquer não. coisa que seja, gente, não é que é proibido. Uma pessoa com diabetes dá alto pico de insulina, isso é açúcar, é carboidrato. Então as pessoas tomam achando que está fazendo assim uma coisa mais saudável da vida. E é tão interessante porque é muita inocência das pessoas. E aí, tudo que a gente viu aqui hoje, eu vou deixar uma pergunta para vocês, que foi o áudio que eu coloquei hoje dentro do desafio, né? Onde é que você está construindo a sua casa? Por muitos anos, Rita construiu um ambiente errado, achando que estava fazendo tudo certinho. E olha o tanto de coisa que ela melhorou no corpo dela, né? Agora ela está num ambiente diferente, ela encontrou uma comunidade, uma família sem mimimi, fez as coisas que a gente propôs e está aqui contando essa história linda. E aí a gente vai dizer, mas é tão difícil, Mimi, comer só carne, como é que eu vou conseguir? Porque realmente é uma novidade na sua mente. A mente logo buga, né? Porque, poxa, como assim? Foi o que eu senti, foi o que Carlinha sentiu, foi o que Rita sentiu no primeiro momento. Mas o que é que você escolhe, né? Que difícil você vai escolher viver na tua vida. Porque difícil, na minha visão, foi o que a Rita viveu. Dor, diarreia crônica, né? Diabetes tipo 2, fígado detonado. Isso é difícil, gente. Não é difícil você ser saudável, você acordar, ver o pôr do sol, treinar, 20 minutinhos você ir lá fazer um movimento no seu corpo em casa, na rua, no ginásio, na academia, onde você escolher, dentro do seu quarto, tá tudo certo. É treino do mesmo jeito. E aí escolher a hora que dorme, incluir, trocar vício químico por uma rotina saudável. Chega a ser assim, tipo, é colocar amor para você mesmo, dentro da sua vida, se priorizar, se amar. É tão simples, como Carlinha disse, que as pessoas querem complicar, mas não precisa complicar. Tá aí um monte de gente que faz live com a gente contando as histórias, sabe? Não adianta dizer, ai, Mia, você não sabe minha vida, é corrida, tem um papai para cuidar, mamãe para cuidar, tem 10 filhos para cuidar. Gente, não é sobre isso e sua vida não vai dar leveza. Você vai ter que se amar dentro da vida e da rotina que você tem. E é essa proposta que eu e Carlinha traz todos os dias, né? Falando para as pessoas. A gente está aqui para te apoiar. Está aqui para te dar o mapa certo dentro do ambiente certo. Porque não adianta só decidir. Eu decidi 49 anos da minha vida emagrecer, ser saudável, e eu ficava naquele
ir e vir, porque eu não estava com o ambiente certo, eu não tinha, sabe, um mapa certo de fazer as coisas. Eu fazia com o objetivo de só vestir um número de roupa, eu não buscava saúde. E aqui é de um outro lugar, de outro nível de consciência, é todo dia um pouquinho, não é sobre perfeição, é sobre todo dia fazer as coisas com leveza, trazendo firmeza do que a gente quer, né? Enquanto vocês não decidirem, vai ficar patinando mesmo e a gente vê tudo isso com muita tristeza, porque é muito simples realmente ser saudável e precisa escolher passar o difícil da adaptação, de sair de um vício de açúcar. Essa é a verdade que resume tudo. E o que eu quero deixar para vocês é isso, que vocês reflitam se a vida, se a saúde, se o corpo, se a mentalidade, que você está vivendo hoje, está tudo bem, você está se sentindo bem, está feliz, né? E para fechar esse dia, né, esse momento, esse papo saudável tão gostoso, integre hábitos simples, independente, né, de seguir a gente ou não. Está aqui o site abaixo, quem estiver na live pode clicar aí, vai estar em contato com a gente. A turma 35 está chegando. Você, na hora que entra, você já entra no desafio em um grupo para começar a ter conhecimento. Tem um presentaço que a Carla preparou com todo amor, que é a série Câncer, para você parar de achar que CA é o que dizem, vai muito além, você precisa entender sobre isso. E no dia 8 começa coladinha com a gente, né, Rita? Eu, Carlinha, todos os dias, das 8 às 18, respondendo, interagindo junto com vocês, porque eu tentei fazer isso, cuidar da minha saúde sozinha por 49 anos. E eu digo que eu fui fadada ao fracasso. Fui até o final do poço, porque tem certas coisas na vida da gente que a gente precisa pedir ajuda. E faz muito mais leve, mais gostoso quando a gente faz numa comunidade, com pessoas nos mentorando, que já fez o caminho, a Carlinha já sabe que a veia não funciona, porque a gente vai ter como conduzir, porque a gente já vivenciou isso muitos anos, né, repetidamente, já cuidou de bastante gente, e a gente tem um mapa muito mais resumido, certo, para você seguir com mais amor, vamos dizer assim. E aí, Ritinho, eu queria saber, assim, dentro do desafio, para a gente fechar essa manhã incrível, o que é que mais te tocou de tudo que você viveu lá nessas turmas? O que mais me tocou foi a assistência que vocês dão ali para o grupo, né? Muitas das vezes eu penso, puxa, né? A mensagem cai ali, é feita uma pergunta, é feito um comentário. Então, e muitas vezes, puxa, como elas conseguiram achar? As meninas às vezes perguntam, não, eu estou procurando aqui uma informação referente a alguma coisa ali, aí você coloca ali, eu coloquei, eu marquei você aqui, depois joga ali e já tem a resposta. E um outro dia que eu fiquei pensando o tempo inteiro naquilo, como pode uma coisa dessa? Aí eu tinha mandado, acho que foi a primeira mensagem que eu mandei para a Mimi. Aí eu pensei, assim, não, quando ela tiver tempo, acho que eu até escrevi, quando você tiver tempo, você, Foi. coisa, porque eu já estava com vergonha de atormentar a pobre da Carla. Eu digo, não, agora eu vou perturbar a Mimi contando as coisas lá. E daí a Mimi disse, oi, Rita, eu estava na estrada, eu acabei de chegar no local de destino. Eu digo, meu Deus, né? Tem que ter muito amor para fazer uma coisa dessa, porque ninguém faz isso. Eu própria, acho que até nem eu faria. Tipo, eu tô chegando, tô a caminho de algum lugar, viajar ou Eu qualquer estava coisa, viajando no final de semana, responder indo uma para a praia. mensagem. Aí eu disse, meu Deus, isso realmente é uma atitude de alguém que faz aquilo com o maior prazer, que ama fazer aquilo e que está realmente preocupado com as pessoas, né? Tá ali, né? A intenção é ajudar realmente. É muito diferente, né? Porque eu também já andei aí comprando coisas e tentando ver. Aí fazia pergunta, eu fiz uma pergunta uma vez, ficou um mês, né? Sem ter resposta. Eu só vim ter essa resposta quando eu disse, essa coisa que eu comprei, esse protocolo, essa coisa tá aí na live, eu vou entrar. E aí eu fiz a pergunta. Aí Aí eu foram que te digo, respondeu. aí respondeu um mês depois que eu já, um negócio velho que eu tinha comprado, eu digo, não vou usar isso nem nada. Resumindo, Ritinha, você não foi respondida no lugar correto. Você foi correr atrás, numa live ao Ignora- vivo, para ser respondida. Você Pois, foi ignorada. exatamente. Eu digo, nunca mais eu vou fazer esse tipo de coisa, até porque é uma perda de tempo, perde-se dinheiro, porque tudo, né?
Assim, às vezes, e falando a respeito do pagamento, vocês, né, oferecem tanto, entregam tanto, e o valor é um valor simbólico praticamente, né? E ainda assim pode até acontecer que alguém ache que tá caro isso, né? Gente, como pode? Não, Mas não quem é acha que normal, tá caro, não. a gente dispensa, porque não interessa pra gente. É, não Quem faz faz uma sentido, né? menção assim, ó, ah, mas não sei o que, essa pessoa já tá na lista. É Pois porque é, a pois é. gente, ó, a gente pensa assim, e precisa ter um nível de consciência para a gente mudar de nível. E cada um vai estar no seu momento. Então, quando a pessoa já pensa assim, ela não entendeu qual é o nosso projeto. Nosso projeto é restaurar vidas. Realmente é resultado, transformação. Pessoas que já estão assim, cansadas, que, pô, basta, não aguento mais, chega, vou fazer o que Carlinhos Mimi está propondo para fazer um teste. É uma experiência pessoal, é você escolher ser cientista de si mesmo. Parar de dar esse poder da tua vida, da tua saúde na mão dos outros e fazer a simplicidade e ver para crer. E aí, quando a gente vê pessoas com muito mimimi, realmente a gente escolhe. Por quê? Porque a gente acha assim, tanto não vai fazer sentido para ela a nossa entrega, então, e a gente se preocupa com a frequência e a energia do grupo. Pessoas, como a Rita acabou de dizer, que buscam do mesmo, que estão ali, que já sabem que o sol é importante, que botar o pé na terra, que dormir mais cedo, não dormir meia-noite, 1 hora da manhã, faz diferença, que os hormônios se reformulam, né? Você tem que estar deitando em sono profundo entre 10 a meia-noite. Então, não faz sentido pegar uma pessoa voando no mundo. Por que eu digo voando? Porque, gente, quando a gente está caramelizada, açucarada, com menos carbo, a gente vira um fantoche na mão das pessoas, na mão do sistema. E isso para a gente não dá. Quando a gente tira o açúcar, a gente fica esperta, a gente fica criativa. A Verdade. gente tem coragem de leoa para fazer o que a Rita está fazendo aqui. Botar a cara no, né, num país que é tão rígido, e ela está aqui contando. E eu vi até uma pessoa aqui subir o comentário dizendo assim, mas Rita, isso vai ficar gravado? Você nunca te vi na vida, te conheço de perto e nunca te vi falar essas coisas. Então, gente, precisa ter Deus, estar em equilíbrio físico e mental e espiritual para assumir a vida que escolheu perante a vida e não estar preocupado com o que as pessoas vão pensar, gente. Isso é lindo, isso é vida, vida de liberdade. Cada um escolhe como quer, mas eu escolhi essa e eu respeito dos outros e quero ser respeitada. Então, gente, eu quero agradecer a todo mundo, a todos os convidados. Que disse, me convidei um monte e ela disse, não sei se vão vir. Mas olha como você é querida, real, que aí a sua tribo veio te honrar, né? Nesse momento tão especial. Carlinha, não preciso dizer o quanto te amo. Você está cada dia mais linda, viu? Não se amostre, não. Você está cada dia mais linda. Eu fico só aqui curiando. Rita, você é uma rainha. Assuma seu lugar. Assuma que Você, agora você chegou numa fase da vida que Uma você é presença forte. poderosa, né? Uma presença. Exatamente. Você é uma presença. Meu Deus, ó para isso, para essa tela aqui. Então, assuma seu lugar quando a gente entra no desafio, na primeira fase do grupo fechado, que chama Esquenta, tem um tópico lá que chama Quatro Estações da Alma. E se você participou dele, você sabe do que eu estou falando. Uma das estações é o verão. E para a gente mudar a vida da gente, a gente precisa ter essa consciência que vai brilhar, que as pessoas vão comentar, que você vai ser algo, que uns vão dizer que está magra demais, que está com cara de doente, outros vão se incomodar porque você vai chegar e a sua frequência é outra. E a gente precisa estar forte para assumir esse sol. Assumir que está brilhando mesmo, que a pele está mais bonita, que o cabelo cresceu, que o corpo está adequado para a idade, que não tem dor, que tem coragem de trabalhar, de fazer as coisas que você faz junto com a sua comunidade, né, da igreja, seus compromissos. E aí, é esse lugar que uma carnívora traz para a gente. Porque Carlinha fala muito bem sobre isso quando ela fala que a gente, porque não comer os bichinhos, tal, tal. Gente, a espiritualidade não está nisso. É ao contrário, a gente fica aterrada, fica forte, fica consciente. E a gente consegue viver a vida, sabe? Com uma fortaleza. Desafio não vai parar de ter, não. Mas a gente sabe olhar para aquilo e achar uma solução. Faz nossa parte, deixa o que é dos outros, entrega o que é de Deus. É outra forma da gente viver. Por isso que não é dieta, é um estilo de vida. E aqui nós três estamos te convidando a fazer parte da Turma 35.
Beijo, feliz Ó, quinta-feira. venho. Carminha, Com você tem a certeza. palavra. Rita, Obrigada quem faça o veio, fechamento aí. quem assistiu a Fechamento live. lindo aí, como você sabe fazer. Pois é, né? Então, mais uma vez, né? Eu me sinto muito grata mesmo, primeiro ao Criador, né? E segundo, por conhecer vocês, a Celeste, que apresentou vocês. E por ter tido essa oportunidade, esse privilégio de conhecer, né, a estratégia carnívora, experimentar isso e sentir as mudanças que aconteceram na minha vida, tanto física, né, quanto na questão da saúde. E muito feliz, mais ainda, em saber que eu estou podendo também ajudar outras pessoas, né? Principalmente pessoas da minha família, que eu estou notando que aos pouquinhos vão esforçando-se para fazer mudanças e incentivar, né, essas pessoas. A Tati, por exemplo, que já é uma pupila que volte, né, para estar ali junto com a gente no grupo, para não se perder, porque são tantas coisas, né, que a internet está aí cheia de coisas para confundir a nossa cabeça. Eu própria já fui vítima disso. Então, o local é esse, aqui é o caminho, né? Para a gente continuar tendo a nossa saúde, não tem outro local, não. Ó, Tatiele, aqui, sou muito grata. Volte, amiga, volte. Vamos estar todas na turma 35, hein? Amiga, Vamos. muito, muito obrigada, Mimi. Muito obrigada. Venham para a turma 35, o link na bio, e comecem o seu processo, tá? E Rita, meu Deus, que live incrível. 2 horas que a gente nem sentiu, né? Foi uma live. Ouvir você falar dá uma tranquilidade também, né? Né? Uma coisa. Então, gente, Obrigada, beijo, meninas. beijo em todos. Muito obrigada. Beijo.